Ele aterrorizou a cidade inteira de Crestwood Falls por 3 anos e ninguém ousou tocá-lo. Ex-policial, enorme, brutal. Se ele esbofeteava alguém, a pessoa baixava a cabeça. Se ele gritava com alguém, a pessoa se calava. Nenhuma vez, nenhuma pessoa nesta pequena cidade ousou encarar os olhos de Tucker Baines sem desviar o olhar. Mas naquela manhã de domingo, ele escolheu a pessoa errada. A idosa branca que ele jogou no chão da lanchonete com um tapa. A mulher deitada ali com a bochecha inchando e vermelha, tremendo mas sem chorar, era a mãe do mais poderoso chefe da máfia da região. A garçonete magra, com as mãos tremendo, uma antiga cicatriz ainda visível no lábio da última vez que seu marido a agrediu, foi quem se adiantou para o meio da sala, se colocou entre ele e aquela mulher e disse, chega, enquanto todo o lugar permanecia congelado. Ela era a ex-esposa que havia escapado dele 3 anos antes. E quando a porta do Redstone Grill se abriu novamente, o homem que entrou não era um policial. Robert não era um herói de cinema. Ele era um monstro 100 vezes mais aterrorizante que Tucker Baines. Só que este monstro olhou para a velha no chão e a chamou com uma única palavra. Mãe. Tucker Baines tinha cometido o último erro de sua vida. Ele só ainda não sabia disso. Esta é a história de Kendrick Vaughn, de Bell Ashford, e da manhã em que o medo que governou Crestwood Falls por 3 anos finalmente encontrou a única pessoa que não conhecia o medo. Você já presenciou uma mulher magra, com as mãos tremendo, sangue na boca, parada na frente de uma senhora idosa no chão de uma lanchonete enquanto a sala inteira não se movia? Você já se perguntou o que faria se estivesse naquela sala? Deixe um comentário e nos diga de que cidade e país você está assistindo. E se você acredita que coragem não é a ausência de medo, mas sim se levantar mesmo com medo, clique em gostei e se inscreva agora mesmo. Mas para entender por que uma cidade inteira ficou em silêncio quando uma mulher idosa foi jogada no chão com um tapa, você precisa saber quem era Tucker Baines e o que ele havia feito a Crestwood Falls nos últimos 3 anos. Tucker Baines costumava ser um delegado do Departamento de Polícia de Crestwood Falls. Não o tipo de policial de que as pessoas falam nos filmes. Ele era do tipo que, quando passava em patrulha, ele não fazia as pessoas se sentirem mais seguras. Ele as fazia sentir mais medo. Ele foi demitido após um incidente de força excessiva envolvendo um suspeito negro. Um garoto de 19 anos que foi parado por uma lanterna traseira quebrada e acabou com o nariz quebrado e 3 dentes deixados para trás na calçada. Ninguém processou Tucker. Os caras do departamento o acobertaram. Relatórios foram reescritos. Testemunhas foram ameaçadas. E aquele garoto se mudou da cidade na semana seguinte e nunca mais voltou. Tucker perdeu seu distintivo, mas não perdeu seu poder. Ele permaneceu em Crestwood Falls, morando em uma casa térrea na rua Birch, dirigindo um velho Ford azul. E pouco a pouco, ele transformou a cidade inteira em seu próprio quintal. Se ele entrava em um lugar, aquele lugar o servia de graça. Não porque ele pedia com palavras. Tudo o que ele precisava fazer era sentar, fixar o dono com aqueles olhos turvos, onde ninguém ousava colocar uma conta em sua mesa. Ray Gentry, o dono do Redstone Grill, vinha servindo cerveja de graça e alimentando Tucker de graça por 2 anos. Uma vez, apenas uma vez, Ray tentou deixar uma conta. Tucker não disse nada. Ele apenas pegou o papel, rasgou-o ao meio, deixou-o cair no chão e encarou Ray até que ele se abaixasse e o pegasse. Depois daquele dia, Ray nunca mais tentou. Tucker estacionava do outro lado da rua, bloqueando o caminho, e nenhuma pessoa ousava buzinar. Uma vez o Sr. Morrison, de 72 anos, negro, estava passando pela mercearia, andando um pouco devagar porque seus joelhos doíam. Tucker veio por trás dele, impaciente, colocou a mão nas costas do velho e o empurrou. O Sr. Morrison caiu na calçada, com os joelhos arranhados e as mãos sangrando. 5 pessoas viram. Ninguém disse uma palavra. Ninguém chamou a polícia. Porque para quem você deveria chamar a polícia? Seus próprios ex-colegas de trabalho. Bom, aos mesmos homens que o protegeram quando ele quebrou o nariz de um garoto de 19 anos. Essa era a armadilha em que Crestwood Falls estava presa por 3 anos. Tucker não precisava de uma arma. Ele não precisava de um distintivo. Ele não precisava da lei. Ele só precisava do medo. E o medo é de graça. Ele se reproduz por conta própria. Ele se espalha por conta própria. Ele tranca todas as portas da frente por dentro.
Ele era grande, seu rosto sempre vermelho, suas mãos largas como pás. Bate onde quer que fosse, ele ocupava o máximo de espaço que podia. Pernas esticadas, braços abertos, voz alta, risada mais alta, como se o mundo inteiro fosse sua sala de estar, e todos os outros fossem apenas convidados indesejados. As mulheres evitavam passar por ele. Os homens baixavam os olhos quando ele olhava para eles. As crianças eram avisadas para não brincar perto da rua onde ele morava. E assim, 3 anos se passaram. O medo não visitava Crestwood Falls. Ele morava aqui, tinha um nome. Ora, tinha um endereço. Dirigia um velho Ford azul e sentava-se na mesa do meio do Redstone Grill todas as manhãs, até aquela manhã de domingo, quando escolheu a pessoa errada para colocar as mãos. Mas Tucker Baines não era a única pessoa em Crestwood Falls vivendo sob um nome que não lhe pertencia. Havia outra mulher, uma mulher sobre a qual quase ninguém na cidade sabia muito. Além do fato de que ela era garçonete no Redstone Grill, servia café rápido, e ela falava pouco e nunca sustentava o olhar de ninguém por muito tempo. O nome dela era Belle Ashford. Pelo menos esse era o nome que ela usava agora. Belle tinha 27 anos, mas se você olhasse para ela, pensaria que era mais velha. Não por causa das rugas, mas por causa de seus olhos. Os olhos de alguém que viu demais, cedo demais, muito do que uma jovem de 27 anos nunca deveria ter visto. Mulher acordava todas as manhãs às 4h30 em um estúdio surrado no terceiro andar de um prédio antigo na rua Elm. Não havia água quente. Uma rachadura descia pelo espelho de cima a baixo, dividindo seu rosto em duas metades sempre que ela se olhava. As paredes eram amareladas, o teto baixo, a janela voltada para um beco que o sol nunca alcançava. Todas as manhãs, antes de seus pés tocarem o chão, Belle tinha um hábito que nunca contou a ninguém. Ela ficava sentada em silêncio por cerca de 10 segundos e ouvia. Ouvia passos do lado de fora da porta, a respiração de outra pessoa no quarto, o cheiro de cigarros ou cerveja. Somente quando tinha certeza de que estava sozinha, ela se levantava. Era o hábito de alguém que uma vez acordou com a mão de um homem em volta de sua garganta. Belle não tinha pai, nem mãe. Ela foi colocada no sistema de adoção quando era jovem demais para se lembrar dos rostos das pessoas que a trouxeram ao mundo. Guardou 3 lares adotivos em 12 anos. A primeira família a devolveu após 5 meses porque ela não se encaixava bem. A segunda a manteve por 3 anos, a alimentou, a vestiu, mas nunca a deixou sentar à mesa de jantar com seus filhos biológicos. A terceira foi onde ela aprendeu que a dor nem sempre vinha de estranhos. Seu pai adotivo a agredia com um cinto de couro sempre que ela cometia um erro, e às vezes mesmo quando não havia cometido nenhum. Ela ia para a escola com hematomas nos braços, e nenhum professor perguntou. Nenhuma pessoa perguntou. Aos 19 anos, Belle saiu do sistema com uma pequena bolsa de roupas e nada mais. Sem diploma, sem dinheiro, sem família, sem endereço para voltar. Ela fez todo tipo de trabalho que pôde, lavando pratos, limpando o chão, limpando quartos em motéis baratos, tentando sobreviver um dia de cada vez. Então ela o conheceu, Wade Pitt, quase 20 anos mais velho que ela, alto, largo e pela primeira vez em sua vida. Alguém disse a Belle que ela era bonita. Alguém abriu portas de carro para ela, comprou um par de sapatos novos, disse, "Eu vou cuidar de você." Belle não sabia como era o amor porque nunca o tinha visto. Então, quando Wade pegou sua mão e disse, "Case-se comigo", ela pensou que aquilo era amor. Ela disse sim. Depois de 4 meses, um pequeno casamento, sem convidados, sem família, apenas os dois na frente de um juiz de paz. No primeiro mês, Wade foi gentil. No segundo mês, quando Wade começou a controlar, ela não podia sair sem ele, não podia falar com ninguém, não podia olhar para ninguém por muito tempo. Seu telefone foi tirado. As chaves do carro foram escondidas. A casa era trancada por fora quando ele saía para o trabalho. No terceiro mês, o primeiro soco veio em seu estômago, onde ninguém veria. Depois disso, foi seu rosto, suas costas, seu pescoço. Wade batia em Belle como se ela fosse algo que lhe pertencia. E ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o que lhe pertencia. A pior vez, Wade a sufocou no chão da cozinha até que seus olhos revirassem, até que suas mãos parassem de arranhar, até que suas pernas parassem de chutar. Então ele a soltou. Ele a observou deitada ali, ofegante como um peixe em terra seca,
e disse em uma voz normal, como se estivesse falando sobre o tempo: "Da próxima vez eu não vou parar." Numa noite chuvosa, quando Wade estava dormindo profundamente por causa da bebida, Belly pegou uma pequena bolsa, $47, do bolso de sua jaqueta, e saiu pela porta dos fundos. Ela caminhou 6,5 km na chuva até a estação de ônibus mais próxima, carregando nada além daquela bolsa de roupas e a cicatriz fraca em seu pulso, onde uma vez se machucou em noites que não aguentava mais. Ela mudou seu sobrenome, mudou de estado, mudou tudo que podia ser mudado e veio para Crestwood Falls, uma cidade pequena o suficiente para desaparecer, e pobre o suficiente para que ninguém fizesse perguntas, e triste o suficiente para que uma jovem com olhos velhos não se destacasse. Ray Gentry a contratou no Redstone Grill sem perguntar muito. Talvez ele tenha visto algo em seus olhos e preferiu não perguntar. Ela trabalhava duro, chegava primeiro, saía por último, nunca reclamava, nunca falava de si mesma. Ela vivia de gorjetas e invisibilidade. E pela primeira vez em 27 anos, Belle Ashford sentiu algo que nunca teve: segurança. Ela não sabia que a segurança era uma ilusão. Ela não sabia que o homem de quem fugiu também havia mudado de nome. Também mudou de estado e veio para cá. E ele estava morando a 3 ruas de distância dela, sentado na mesa do meio da lanchonete onde ela trabalhava todos os dias, bebendo cerveja de graça e nunca olhando de perto o suficiente para a garçonete para reconhecê-la. Nenhuma vez, não até aquela manhã de domingo. 3 meses antes daquela fatídica manhã de domingo, em um sábado frio e chuvoso, uma mulher idosa branca entrou no Redstone Grill pela primeira vez. Ela usava um casaco de lã cinza, gasto nos cotovelos, seu cabelo prateado penteado para trás, suas costas ligeiramente curvadas, mas seu passo ainda carregava a retidão de alguém que se recusava a deixar a velhice curvar seu espírito. Seu nome era Dorothy Vaughan, 67 anos, morando sozinha em uma pequena casa no final da rua Oak, a menos de 10 minutos de caminhada da lanchonete. Belly foi quem a atendeu naquele dia. Ela trouxe o cardápio, rápida e educada, os olhos nunca se demorando, a voz apenas alta o suficiente para ser ouvida e nenhuma palavra a mais do que o necessário. Dorothy pediu chá quente e torradas, sentou-se à mesa perto da janela e observou a jovem se afastar com sua bandeja. Ela não disse mais nada daquela primeira vez, mas notou algo que ninguém mais na lanchonete notou ou ninguém se importou em notar. Essa garota não era fria, ela estava com medo. Medo de conversar, medo de ser olhada, medo de existir com muita clareza em qualquer espaço. Dorothy conhecia aqueles olhos. Ela os tinha visto no espelho muitos anos atrás, quando era jovem, e a vida ainda não lhe dera força suficiente para levantar o queixo. Então, ela não fez perguntas, ela não julgou. Ela simplesmente voltou no sábado seguinte, depois no sábado seguinte e no sábado seguinte. Sempre a mesma mesa perto da janela, sempre chá quente e torradas. E sempre um obrigada. Mó querida, quando Belly colocava a xícara na mesa, e sempre uma gorjeta que era o dobro da conta. Belly notou essa constância. Em uma vida onde nada era constante, nada era certo, a presença de Dorothy todos os sábados se tornou a coisa mais próxima da estabilidade que ela já conheceu. Ela começou a preparar o chá com antecedência antes de Dorothy chegar. Ela colocava a xícara na mesa da janela antes das 8, porque Dorothy sempre chegava exatamente às 8. Uma manhã mais fria que o normal, Bella estava do lado de fora da lanchonete esperando Ray trazer as chaves, tremendo no único casaco fino que possuía. Dorothy chegou cedo naquele dia, olhou para a garota parada ali, encolhida contra o frio, e não disse muito. Ela apenas tirou o velho cachecol de lã de seu próprio pescoço e o colocou sobre os ombros de Belle. "Está frio e você não tem um casaco quente", disse ela suavemente. Foi só isso, sem sermão, sem pena, e sem perguntas sobre por que uma mulher de 27 anos não tinha um casaco adequado. Belle ficou ali com o cachecol, ainda guardando o calor de outro corpo, e não soube o que dizer. Ela apenas assentiu, engoliu o nó apertado em sua garganta e abriu a porta da lanchonete. Naquela noite, em seu estúdio escuro e frio, Belle dormiu com aquele cachecol nos braços. Pela primeira vez, ela segurou algo que não era a faca que guardava debaixo do travesseiro. A partir daí, o relacionamento delas cresceu lentamente, sem ruído, sem promessas, construído apenas de pequenas coisas repetidas várias e várias vezes.
Dorothy começou a perguntar se Belly já havia comido. Belly começou a sentar-se ao lado dela por 2 minutos em seu intervalo, em vez de ficar sozinha na cozinha para comer. Uma vez, Belly pegou um resfriado forte, mas ainda assim apareceu para trabalhar, porque se não trabalhasse, não recebia. E sem pagamento, não conseguiria pagar o aluguel. Dorothy viu os olhos vermelhos de Belly, seu nariz inchado, o jeito como suas mãos tremiam quando carregava a bandeja. Então ela estendeu a mão e pegou o pulso de Belly, gentil, mas firme, e disse: "Você precisa descansar. O dinheiro pode esperar, sua saúde não pode." Ninguém nunca havia dito palavras como aquelas para Belly. Nenhuma vez. Nem seus pais biológicos, nem suas famílias adotivas, nem Wade Pwitt. Nenhuma pessoa em todos os 27 anos de sua vida jamais segurou sua mão e lhe disse que ela deveria descansar. Belly foi ao banheiro da lanchonete naquele dia e chorou. Não porque estava triste, mas porque pela primeira vez ela entendeu como era ser cuidada por alguém que não queria tirar nada dela. Dorothy às vezes falava sobre seu filho. Não muito, apenas algumas frases gentis entre goles de chá. Ele está nos negócios, sempre ocupado. Não vem muito para casa, mas é um bom menino. Todo mês ele manda dinheiro, liga para saber como estou. Ele me diz para não fazer nada pesado, mas eu escuto? Ela sorria ao dizer isso. O sorriso de uma mãe que estava ao mesmo tempo orgulhosa e com saudades do filho. Ela nunca disse o nome do filho, nunca disse o que ele fazia, nunca disse onde ele estava. Ela apenas dizia ele. E seus olhos brilhavam toda vez que o mencionava. E Belly não perguntava. Mais do que ninguém. Mas ela entendia que às vezes as pessoas não contavam suas histórias não, porque não confiavam em você, mas porque contar significava explicar, e explicar significava dor. Ela só sabia que Dorothy tinha um filho em algum lugar por aí. Alguém que amava sua mãe, mandava dinheiro e não voltava para casa. E Dorothy a tinha sentada à sua frente todos os sábados em uma pequena lanchonete onde o medo sentava bem na mesa do meio. Duas mulheres, uma velha e uma jovem, ambas brancas, se encontrando. Não porque o destino arranjou, mas porque ambas sabiam como era a solidão. E ambas estavam cansadas dela. Enquanto Dorothy tomava chá no Redstone Grill todos os sábados e falava de seu filho em frases curtas e orgulhosas, em uma cidade a mais de 640 quilômetros de Crestwood Falls, esse filho estava sentado à cabeceira de uma longa mesa em uma sala sem janelas, e 6 homens esperavam que ele falasse. Kendrick Vaughn tinha 36 anos, alto, ombros largos, branco. Seu rosto como se tivesse sido esculpido em pedra. Ele usava uma camisa escura, sem gravata, sem joias, nada extra nele. Ele não precisava de nada disso para fazer as pessoas entenderem quem ele era. A maneira como ele se sentava, costas retas, mãos postas na mesa, olhos em cada homem, um por um, sem piscar, dizia o suficiente. O Sindicato Vaughan não era o tipo de organização que aparecia nos noticiários. Não tinha nome em registros públicos, nem sede, nem cartões de visita. Nada que a polícia pudesse pegar sem que escorregasse por entre seus dedos. Mas metade da cidade conhecia o nome Vaughn. Sabia que se Kendrick Vaughan quisesse que uma porta se abrisse, ela se abriria. E se ele quisesse que ela se fechasse, ninguém nesta terra tinha uma chave que pudesse abri-la novamente. A reunião daquela noite foi tensa. Um acordo havia fracassado. Alguém os havia traído. Montel Price, o braço direito de Kendrick, de 34 anos, ombros como um armário de aço, este estava encostado na parede atrás dele, lendo cada rosto na mesa da mesma forma que um homem lê um mapa de campo de batalha. Um homem na extremidade da mesa estava suando, torcendo seu anel, os olhos com muito medo para levantar. Kendrick viu tudo. Ele não gritou. Ele não bateu na mesa. Ele apenas fez uma pergunta. Sua voz baixa e firme. Onde está o dinheiro? A sala ficou fria. O homem na extremidade engoliu em seco e começou a explicar. Kendrick levantou um dedo. O homem calou a boca. Kendrick não precisava das razões. Ele só precisava saber quem e quanto. O resto, Montel cuidaria. A reunião terminou em 15 minutos. Ninguém ficava mais tempo do que o necessário na mesma sala que Kendrick Vaughn. Quando todos se foram, Kendrick ficou para trás, sozinho. E naquele bolsão de silêncio, ele não era mais Vaughn. Ele era apenas o filho de Dorothy. Ele se lembrou da pequena cozinha em sua antiga casa, o cheiro de feijão preto e arroz cozinhando em um fogão elétrico barato,
E sua mãe parada ali de costas, ombros finos, mãos que nunca paravam de trabalhar. Dorothy teve 2 empregos durante toda a infância de Kendrick. De dia, ela limpava as casas de outras pessoas. De noite, lavava pratos em um restaurante italiano no centro. Ela comia sobras para que seu filho pudesse comer comida fresca. Usava roupas velhas para que ele pudesse ter algo decente para a escola. Nunca reclamou, nunca chorou na frente dele. Nunca disse, estou cansada. Mesmo que sempre houvesse olheiras escuras sob seus olhos. Kendrick cresceu com um voto que nunca disse em voz alta, mas carregava em seus ossos. Sua mãe nunca mais sofreria. Nunca. O caminho que ele escolheu para manter esse voto não era limpo. Ele sabia disso. Mas o voto era absoluto. Todo mês ele mandava dinheiro para casa para Dorothy. O suficiente para que ela não precisasse trabalhar. O suficiente para que pudesse viver confortavelmente em sua pequena casa em Crestwood Falls. Ele ligava toda semana, perguntava o que ela tinha comido, se tinha dormido bem, se seus joelhos estavam doendo. Ela sempre dizia, estou bem, não se preocupe. E ele sempre sabia que ela estava mentindo, porque ela era Dorothy. E Dorothy preferia sofrer a deixar seu filho carregar a preocupação. Naquela noite, após a reunião, Kendrick sentou-se em seu carro e olhou para a cidade através do vidro. Luzes piscavam abaixo. Milhões de pessoas vivendo, respirando, temendo, amando. Homem em uma pequena cidade a mais de 640 quilômetros de distância, sua mãe estava dormindo sozinha. Ele pegou o telefone e ligou para um velho amigo em Crestwood Falls. Preciso de um favor. Domingo de manhã, você organiza e convida minha mãe para tomar café da manhã no Redstone Grill. Diga a ela que alguém quer pagar para ela. Não diga que sou eu. O velho amigo perguntou, uma surpresa? Kendrick não respondeu a isso. Ele apenas disse, você pode fazer isso? Sim. Claro. Ele desligou. Então se virou para Montel no banco do motorista. Prepare o carro. Amanhã vamos voltar para Crestwood Falls. Montel olhou para ele no espelho retrovisor. Agora? No meio disso? O acordo acabou de fracassar. Alguém nos traiu e você está saindo? Kendrick olhou de volta. Um olhar. Montel não fez outra pergunta. Na manhã seguinte, o carro preto deixou a cidade antes do sol nascer. Kendrick sentou-se no banco de trás, de olhos fechados, mas não dormiu. Ele estava pensando em sua mãe, em seu sorriso quando o visse entrar, no abraço que sentia falta há meses. Ele havia planejado tudo perfeitamente. Apenas um café da manhã, apenas um abraço, apenas observar sua mãe sorrir. Ele não sabia que naquela manhã de domingo, ele entraria no Redstone Grill e veria algo que não estava em nenhum plano. Ele veria sua mãe no chão e veria uma garçonete magra, com sangue no lábio, parada entre sua mãe e um homem com o dobro do seu tamanho, recusando-se a recuar. Naquela manhã de domingo, Belly chegou ao Redstone Grill às 6 antes do sol. Ela destrancou a porta dos fundos, acendeu as luzes, amarrou o avental, prendeu o cabelo em um coque na nuca e começou a limpar as mesas, da última para a primeira, como fazia todos os dias. O cheiro de café fresco vinha de trás do balcão, misturando-se com a madeira velha e a gordura que vivia na cozinha. Ray Gentry chegou 15 minutos depois dela, dando um assobio baixo ao passar pela porta da cozinha, verificando os queimadores de gás, ligando o exaustor. Uma manhã comum, pelo menos parecia uma. Os clientes começaram a chegar às 7. Alguns casais mais velhos ocuparam suas mesas de sempre, pediram sua comida de sempre e conversaram baixinho sobre o tempo e o preço da gasolina. Um homem no canto lia seu jornal. Café preto, sem açúcar. 2 mulheres sentaram-se perto da janela norte e dividiram um prato de panquecas. Nada estava diferente. Nada os avisou. Às 7h15, Dorothy entrou. Belly olhou de trás do balcão e soube imediatamente que ela estava vestida de forma diferente do habitual, não com o casaco de lã cinza gasto nos cotovelos ao qual Belly se acostumara. Hoje ela usava um casaco marrom escuro, limpo e passado, e por baixo uma blusa branca com uma pequena gola, pequenos brincos de pérola, cabelo prateado, penteado com cuidado extra. Ela entrou com um sorriso que Belly nunca tinha visto nela, o sorriso de alguém esperando por algo especial, sem saber o que era. Belly a levou para a mesa da janela e colocou a xícara de chá que já havia preparado. Dorothy sorriu e disse, alguém vai me pagar o café da manhã hoje, não sei quem. Só sei que alguém disse ao meu amigo para me dizer para vir aqui. Seus olhos brilhavam.
Ela girou a xícara no pires, animada como uma jovem indo para um primeiro encontro. Belle sorriu e inclinou a cabeça ligeiramente. Você está tão bonita hoje. Dorothy deu um tapinha leve em sua mão. Oh, pare com isso. Oi, querida. Belle voltou para o balcão, seu peito um pouco mais leve só de ver Dorothy feliz. Ela não sabia quem estava pagando o café da manhã para ela. Ela não precisava saber. Ela só precisava ver Dorothy sorrir. 7h20. A porta da frente se abriu novamente e tudo mudou. Tucker Baines entrou. A manhã brilhante de domingo foi bloqueada por sua sombra preenchendo a porta. O cheiro de cerveja grudava nele, mesmo tão cedo. Olhos turvos, rosto vermelho, ombros largos, passos pesados. Ele não olhou para ninguém, e não precisava, porque sabia que todos estavam olhando para ele. A conversa na lanchonete caiu pela metade em 2 segundos. As duas mulheres dividindo panquecas pararam de falar. O homem com o jornal abaixou a cabeça. Os casais mais velhos olharam para seus pratos. Ray Gentry, atrás do balcão, serviu uma cerveja silenciosamente e a levou antes mesmo de Tucker se sentar. Tucker pegou a mesa do meio, esticou as pernas no corredor, jogou os braços sobre as costas das cadeiras e recostou-se como se tivesse acabado de comprar o lugar inteiro junto com todos dentro dele. Belle ficou atrás do balcão, os dedos apertados em sua bandeja, e seus instintos a puxaram para trás, em direção à cozinha. Ela sempre evitava a sessão de Tucker, sempre fazia o caminho mais longo, sempre mantinha a cabeça baixa, não porque soubesse quem ele era, mas porque seu corpo reconhecia aquele tipo de homem antes que sua mente pudesse acompanhar. O tipo que ocupava espaço pressionava todos os outros e tratava o silêncio das outras pessoas como permissão. Ela havia vivido com um homem assim. Seu corpo não esquecia. Lá fora, no final da estrada Maple Hollow, um carro preto estava parado silenciosamente sob a sombra de um carvalho. Montel desligou o motor. Kendrick sentou-se no banco de trás, olhando pela janela em direção ao Redstone Grill no final da rua. Ele respirou fundo, ajustou a gola de seu casaco e disse: "Me dê 5 minutos." Ninguém na lanchonete sabia que aquele carro estava lá. Ninguém sabia quem estava sentado dentro dele. Tudo estava no lugar. A velha senhora sentada perto da janela esperando por alguém que não conhecia. A garçonete segurando sua bandeja, escondida atrás do balcão. O valentão sentado no meio da lanchonete, pernas bloqueando o corredor, acreditando ser o rei. E o filho sentado em um carro preto no final da rua, pronto para entrar em um café da manhã que ele pensava que seria o melhor momento de seu ano. Tudo estava pronto. O único problema era que ninguém estava pronto para o que estava prestes a acontecer. Dorothy estava sentada perto da janela há cerca de 10 minutos quando percebeu que seu chá estava sem açúcar. Ela havia tomado 2 goles e o gosto estava mais fraco do que o normal. Talvez Bella estivesse com pressa esta manhã e a esqueceu. Ela não queria incomodar a jovem que estava ocupada servindo várias mesas ao mesmo tempo. Então ela mesma se levantou, planejando ir até a pequena estação de condimentos no canto da lanchonete, onde o açucareiro, o saleiro e alguns potinhos de creme ficavam em uma prateleira de madeira baixa. A estação de condimentos ficava do outro lado da sala, e o caminho mais curto até ela significava passar pela mesa do meio, a mesa de Tucker Baines. Dorothy não sabia quem era Tucker. Ela vinha aos sábados e Tucker geralmente vinha durante a semana. Os dois quase nunca estiveram no mesmo espaço. Para ela, ele era apenas um homem branco grande sentado no meio da manhã com uma cerveja. Ela caminhou lentamente, mas com as costas retas, passando com cuidado pelo corredor estreito entre as mesas, mas o corredor havia sido tomado pelas pernas de Tucker. Ambas as pernas dele estavam esticadas, seus sapatos sujos cruzados nos tornozelos, bloqueando a passagem como uma barreira que ele havia montado não por conforto, mas por poder. Todos os outros sempre tinham que dar a volta. Dorothy não conhecia essa regra. Ela avançou, tentando não tocá-lo, mas o espaço era muito apertado. E quando ela inclinou o corpo para passar, a manga de seu casaco marrom escuro roçou em seu ombro. Foi só isso, um toque mais leve que o vento. Ela nem percebeu o que havia acontecido. Ela continuou andando, quase na estação de condimentos. Então, atrás dela, o som de uma cadeira arrastando no azulejo soou como unhas em um quadro negro. Agudo, áspero, matou todas as conversas na lanchonete na hora. "Ei!" A voz de Tucker rasgou o ar. Dorothy parou e se virou lentamente. Confusa. Tucker já estava de pé,
Sua cadeira empurrada para trás com tanta força que bateu na mesa atrás dele, seu copo de cerveja tremendo na mesa. Seu rosto estava mais vermelho que o normal. Veias saltando em seu pescoço, olhos arregalados. Você acabou de me tocar, ele rugiu. Não uma pergunta, uma acusação. Dorothy ficou ali com uma mão ainda levantada em direção à prateleira de condimentos, como se tivesse sido pega no meio de uma tarefa simples, seus olhos arregalados, ainda sem entender o que estava acontecendo. Me desculpe, ela começou, sua voz suave e educada, o reflexo de alguém que viveu toda a sua vida sobrevivendo com gentileza. Eu não sabia. Eu só estava tentando. Tucker não a deixou terminar. Ele se moveu em 2 passos longos, e o espaço entre eles desapareceu em menos de 1 segundo. E ele a esbofeteou. Sua mão, larga como uma pá, balançou no rosto de Dorothy com toda a força de um homem de 1,85 m de altura e 85 quilos, atingindo uma mulher de 67 anos que pesava menos de 55 quilos. O som não se assemelhava em um tapa de filme. Era mais pesado, mais surdo, como carne batendo em carne, osso colidindo com osso. Acicoou pelo Redstone Grill e fez todos lá dentro pararem de respirar ao mesmo tempo. Dorothy cambaleou para o lado. Seu ombro bateu na beirada da mesa mais próxima e então seu corpo caiu no chão de azulejo. A xícara de chá de alguém balançou. O prato de panquecas das 2 mulheres deslizou torto. A lanchonete inteira inspirou junta e ninguém expirou. Dorothy estava deitada no chão com uma mão apoiada no azulejo e a outra pressionada contra a bochecha esquerda. Sua bochecha já estava inchando e vermelha, uma marca de mão clara surgindo na pele. Seus olhos estavam arregalados, não apenas de dor, mas de choque. Ela não entendia. O que ela tinha feito? Ela só tinha ido pegar açúcar. Ela só tinha passado. A manga de seu casaco havia roçado no ombro de um estranho. E agora ela estava no chão de uma lanchonete com a bochecha queimando e o gosto fino de sangue na boca porque havia mordido a língua quando o tapa acertou. Tucker ficou de pé sobre ela, Joe peito estufado, ombros abertos, respirando forte, não porque estava cansado, mas porque estava atuando. Ele olhou para a velha a seus pés e depois olhou ao redor da lanchonete, varrendo o olhar por cada rosto, desafiando, caçando alguém corajoso o suficiente para olhar de volta. Ninguém o fez. Olhos caíram, ombros se encolheram, mãos se fecharam sob as mesas, mas ninguém se levantou. Ajoelhe-se e peça desculpas, disse Tucker alto o suficiente para toda a lanchonete ouvir. Olhou como se estivesse fazendo um discurso. Você me toca. Você se ajoelha e pede desculpas. Você me ouviu? Dorothy não se ajoelhou. Ela ficou ali, sua mão tremendo no chão, tentando se sentar, mas um corpo de 67 anos nem sempre obedecia. Sua bochecha estava inchada e vermelha, lágrimas escorrendo, mas ela não chorou alto. Mesmo deitada no chão, humilhada na frente de uma dúzia de pessoas, Dorothy Vaughan não soluçou. Sua dignidade permaneceu intacta, mesmo quando tudo o mais havia sido atingido e quebrado. Ray Gentry estava atrás do balcão, o punho torcido com força em um pano de prato branco, até que seus nós dos dedos ficaram pálidos. Ele olhou para Dorothy no chão, para Tucker de pé sobre ela, e depois para seus próprios pés. Aqueles pés não se moveram. 2 anos servindo cerveja de graça para Tucker. 2 anos se abaixando para pegar contas que foram rasgadas ao meio. 2 anos de medo ensinaram às suas pernas uma lição e apenas uma lição. Fique parado, e você vive. E ele ficou parado. A lanchonete inteira ficou parada. Uma dúzia de pessoas, uma dúzia de pares de mãos, uma dúzia de bocas. E nenhuma delas se abriu. 3 anos de medo tornaram Crestwood Falls assim. Uma cidade cheia de pessoas e vazia de coragem. Dorothy estava deitada no chão, sozinha, no meio de uma lanchonete cheia de gente. Belle estava atrás do balcão, a menos de 10 passos de Dorothy, e viu tudo. Ela viu o tapa, viu o corpo de Dorothy cair, viu a bochecha vermelha e inchada e as mãos trêmulas no azulejo. Viu Tucker de pé sobre ela, peito estufado, boca gritando, e a lanchonete inteira silenciosa como um cemitério. Suas mãos esmagaram a bandeja de alumínio com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Seu coração batia tão alto que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos, em sua garganta, em suas têmporas. Cada célula de seu corpo gritava o mesmo comando. Não fique parada. Abaixe a cabeça. Desapareça.
Era o que ela tinha feito a vida inteira. Era a única habilidade de sobrevivência que ela tinha. Tornar-se invisível. Não chamar a atenção. Não olhar um homem furioso nos olhos. Não se mover. Não falar. Não respirar muito alto. Fique parada e você vive. Ela aprendeu essa lição quando criança na casa de seu pai adotivo. Ela a aperfeiçoou durante 4 anos com Wade Pitt. Fique parada e você vive. Fique parada e você vive. Fique parada e você vive. Mas então seus olhos caíram sobre Dorothy e tudo parou. A velha senhora estava deitada no azulejo, uma mão apoiada no chão, uma mão segurando a bochecha, tentando se sentar e sem força suficiente. O casaco marrom escuro que ela usara com tanto cuidado hoje havia escorregado para um lado, e seu pequeno brinco de pérola havia caído e estava no chão a poucos centímetros de distância. Aquela posição. Belle viu aquela posição e o mundo ao seu redor desapareceu. Ela não estava mais no Redstone Grill. Ela estava em uma cozinha escura 3 anos atrás, em um chão frio, uma mão no rosto, sangue na boca, e Wade de pé sobre ela, com a voz calma. Da próxima vez, eu não vou parar. A mesma posição, a mesma impotência, o mesmo silêncio ao seu redor. Naquela época não havia ninguém além dos dois. Mas o silêncio era idêntico. O silêncio das pessoas que não vêm para te salvar. O flashback durou menos de 3 segundos, mas queimou tudo dentro de Belle. Porque a pessoa no chão desta vez não era ela. Pois era Dorothy. Era uma mulher que lhe dera um cachecol quando estava frio. A mulher que segurou sua mão e disse, você precisa descansar. A coisa mais próxima de uma mãe que Belle já conheceu em 27 anos. E ela estava deitada no chão com uma bochecha vermelha e inchada, e ninguém estava se levantando. Belle colocou a bandeja no balcão. O leve tilintar de metal contra a madeira não foi alto, mas no silêncio mortal da lanchonete soou como um tiro. Ray Gentry virou a cabeça. Seus olhos se arregalaram quando a viu sair de trás do balcão. Ele queria dizer algo para detê-la, mas sua boca se abriu e nenhum som saiu. Belle caminhou um passo de cada vez, devagar, não porque quisesse drama, mas porque suas pernas pareciam pesadas como chumbo. Cada passo era uma batalha entre o instinto de sobrevivência dizendo para ela voltar e algo mais profundo, mais quente, mais afiado, dizendo para ela continuar. Todos os olhos na lanchonete se fixaram nela, horrorizados, incrédulos. A garçonete, a menor, a mais magra, a mais fraca, era a única pessoa se movendo em uma sala cheia de pessoas congeladas. Ela caminhou direto para o meio da lanchonete e se colocou entre Tucker e Dorothy. Pequena, magra, um avental manchado de café e gordura. Cabelo castanho preso para trás com algumas mechas soltas, de pé, ereta. Chega! Sua voz era baixa, um pouco rouca, mas não tremeu. Essas 2 palavras caíram no silêncio do Redstone Grill como 2 pedras jogadas em água parada. Tucker olhou para ela. Ele teve que olhar para baixo porque ela era quase 2 cabeças mais baixa. Seus olhos piscaram, surpresos por uma fração de segundo, e então sua boca se curvou em um sorriso. Não um sorriso feliz, o sorriso de alguém que acabou de encontrar uma nova presa. O que você acabou de dizer? Ele perguntou baixo e devagar, como um gato brincando com um rato. Belle engoliu em seco. Sua garganta estava seca. Seu coração batia 100 vezes por minuto, mas seus pés não recuaram. Eu disse chega. Tucker se aproximou um passo. Agora o espaço entre eles era de apenas um braço de distância. Ela podia sentir o cheiro de cerveja em seu hálito, suor velho em suas roupas. E seu estômago revirou porque o cheiro era familiar. Familiar o suficiente para que seu corpo o reconhecesse antes que sua mente pudesse explicar. Quem você pensa que é? Disse Tucker, mais alto agora para toda a lanchonete ouvir. Você quer levar um tapa por essa velha? Ela não respondeu. Ela apenas ficou ali, e Tucker a esbofeteou. Sua mão atravessou o rosto de Belle. Não tão forte quanto a que ele deu em Dorothy, mas forte o suficiente para virar sua cabeça para o lado, forte o suficiente para cravar seu lábio em seus dentes, forte o suficiente para tirar sangue no canto de sua boca. Seu corpo balançou para a direita, mas sua mão agarrou as costas de uma cadeira. Seus joelhos dobraram, mas não atingiram o chão. Ela se segurou. Ela ficou de pé. Lentamente, ela se endireitou. Pouco a pouco, costas retas.
Sangue escorria do canto de sua boca pelo queixo e pingava em seu avental. Ela virou o rosto de volta para Tucker e repetiu, sua voz exatamente a mesma de antes. Nem mais alta, nem mais baixa, nem mais trêmula. Eu disse chega. A lanchonete ficou em silêncio mortal pela terceira vez. Mas desta vez, não foi porque estavam com medo de Tucker. Foi porque, pela primeira vez em 3 anos, alguém em Crestwood Falls havia levado um tapa de Tucker Baines e não havia caído. Mas não havia corrido, não havia se desculpado. Ela ficou ali e disse de novo. Tucker a encarou, seus olhos se estreitaram. Ele estudou o rosto de Belle pela primeira vez desde que ela começou a trabalhar ali, porque até agora ele nunca tinha olhado para ela. Ela era apenas uma sombra com uma bandeja, invisível, sem valor para ser vista. Mas agora ela estava parada na frente dele com sangue na boca e seus olhos fixos nos dele, e havia algo em seu rosto que o fez hesitar. Um lampejo de familiaridade, uma linha de suas feições, um canto de seu queixo, a maneira como seus olhos o olhavam, não com medo, mas com algo mais profundo, mais antigo, como uma memória que ele ainda não havia desenvolvido. Ele não a reconheceu. Ainda não. Mas seus instintos podiam sentir. Ele levantou a mão novamente. A mão de Tucker ainda estava no ar, pronta para um segundo tapa no rosto de Belle, quando a porta da frente do Redstone Grill se abriu. O pequeno sino de vento na moldura tremeu. Um tilintar fino e delicado que ninguém costumava notar. Mas no silêncio sufocante da lanchonete agora, soou tão claramente quanto um sino de igreja. A luz do sol de domingo entrou pela porta aberta e depois parou, cortada pela silhueta de um homem. Kendrick Vaughn estava no limiar, e o mundo lá fora desapareceu atrás dele. Ele não se apressou, não fez nenhum movimento desperdiçado. Sapatos de couro preto moveram-se sobre o azulejo sem um som, exceto por 2 batidas firmes e certas, ou como um batimento cardíaco. Um casaco longo e escuro, ombros preenchendo a porta, olhos negros varrendo a sala em 2 segundos. 2 segundos era tudo o que Kendrick precisava. Ele vivia em um mundo onde, se você não conseguisse ler uma sala em 2 segundos, não viveria para ver o terceiro. Seu olhar captou tudo como uma câmera disparando em rápida sucessão. Mesas empurradas para fora do lugar. Rostos pálidos, ombros encolhidos, olhos baixos, medo espesso no ar como fumaça. Então ele viu Tucker, o homem grande, rosto vermelho, braço levantado, parado no meio da lanchonete como se fosse o dono. Na frente dele, uma garota, pequena, magra, manchas de café em seu avental, sangue no canto da boca, de pé, ereta, sem recuar. Atrás daquela garota no chão, uma mulher idosa branca com uma bochecha vermelha e inchada tentando se sentar. Um casaco marrom escuro, cabelo prateado, um brinco de pérola no azulejo. O mundo de Kendrick Vaughn parou. Tudo, o sindicato Vaughn, o acordo que havia fracassado, o traidor, metade da cidade sob seu controle, tudo isso desapareceu em 1 milésimo de segundo. Restava apenas uma imagem. Sua mãe no chão, uma mão pressionada na bochecha, olhos úmidos. Mãe. Uma palavra, baixa, plana. Não um grito, não um rugido. Apenas uma palavra puxada da parte mais profunda do peito de um homem que uma cidade inteira temia. Que neste momento, neste instante, era apenas um filho olhando para sua mãe depois que ela foi agredida. A palavra caiu na sala e alguém respirou fundo. Dorothy no chão olhou para cima, os olhos se arregalando, sua mão parando de tremer por um instante porque ela ouviu aquela voz. Ela conhecia aquela voz. Mas Kendrick não olhou para ela por muito tempo. Seus olhos já haviam se deslocado para Belle. A garota parada entre sua mãe e aquele homem, pequena, magra, sangue na boca, braços pendendo ao lado do corpo, não cerrados, não levantados, apenas pendendo, mas seus pés não se movendo. Ela estava tremendo. Ele podia ver claramente. Um leve tremor em seus ombros, um leve tremor em seus dedos, mas não em suas pernas. Suas pernas permaneceram plantadas no azulejo como raízes, e seus olhos seguravam o homem com a mão levantada. Não com a coragem dos fortes, mas com a imprudência de alguém que não tinha mais nada a perder. 2 coisas atingiram Kendrick de uma vez. Raiva por sua mãe, quente e vermelha, querendo queimar o homem à sua frente até as cinzas. E outra coisa, ou algo que ele não conseguia nomear, mais profundo e estranho.
Quando ele olhou para esta garota, uma garota que ele ainda não conhecia, levando o golpe por sua mãe com seu corpo magro e sua boca sangrando enquanto uma sala cheia de pessoas não conseguia se mover, ele a memorizou em uma fração de segundo, dentro da raiva. Ele a memorizou. Então a raiva venceu. Kendrick avançou, nem rápido, nem devagar. Cada passo uniforme como uma contagem, como o ponteiro de um relógio, como bater em uma porta que a pessoa lá dentro não quer abrir. A cada passo, o chão parecia mais pesado. A cada passo, o ar parecia mais espesso. A lanchonete inteira podia sentir que o que acabara de entrar não era um cliente. Não era um homem bom vindo para ajudar. Era algo que pessoas comuns não deveriam ficar perto. O braço de Tucker ainda estava levantado. Ele virou a cabeça ao som dos passos e, pela primeira vez, viu Kendrick Vaughn. Ele notou o tamanho primeiro. Ombros largos, peito pesado, braços longos, um homem tão grande quanto ele, mas nada como ele. Tucker era grande por causa da gordura e do hábito de ocupar espaço. Kendrick era grande por causa dos músculos e de algo muito mais perigoso sob aquele casaco. Então Tucker viu os olhos e a mão pendurada no ar começou a baixar, não porque ele quisesse, mas por instinto. Porque os olhos de Kendrick Vaughn agora não estavam com raiva, não estavam com medo, não eram nada, estavam vazios. Vazios como a boca de uma arma. Vazios como a última coisa que você vê antes de tudo ficar preto. Tucker engoliu em seco. Pela primeira vez em 3 anos, algo em seu estômago se apertou. Kendrick parou a um passo dele, perto o suficiente para sentir o cheiro de cerveja em seu hálito, perto o suficiente para que um alcance fizesse contato. Mas ele não alcançou. Ele apenas falou, sua voz baixa e nivelada como uma lâmina deslizando para fora de sua bainha. Abaixe sua mão. Tucker abaixou a mão, mas não abaixou sua arrogância. Ele olhou Kendrick de cima a baixo, procurando um motivo para não ter medo, agarrando-se aos 3 anos de poder que construiu sobre o medo de outras pessoas. Quem é você? Ele perguntou, sua voz ainda alta, mas não mais tão sólida como quando gritou com Dorothy. Isso não é da sua conta. Saia! Kendrick não respondeu a ele. Ele virou as costas para Tucker. Um movimento que qualquer um do mundo de Kendrick reconheceria como o insulto mais profundo, porque virar as costas para alguém significava que eles não eram perigosos o suficiente para merecer seus olhos. Ele se ajoelhou ao lado de Dorothy. Sua mão tocou o ombro de sua mãe gentilmente, e sua voz mudou completamente. Suave, baixa, um leve tremor no final. Mãe, ele te bateu? Dorothy olhou para seu filho, olhos ainda úmidos, bochechas ainda inchadas, e assentiu, um pequeno aceno. Kendrick fechou os olhos por um segundo, apenas um. Então ele os abriu. Ele se virou para Belle. A garota que ainda estava parada ali, nem um passo para trás, o sangue em seu lábio começando a secar em uma mancha escura. Ele te bateu também? Belle assentiu. Ela não falou. Kendrick se levantou lentamente, e a lanchonete inteira viu a mudança. Quando ele se ajoelhou ao lado de sua mãe, ele era um filho. Quando ele se levantou, ele era Vaughn. Seus olhos não estavam mais vazios, eles queimavam. Não o tipo de fogo que inflama e morre, o tipo que vive fundo sob as brasas, quieto, mais quente do que qualquer chama que você pode ver e nunca se apaga até que decida. Tucker viu essa mudança. Seu estômago se apertou novamente. Ele deu meio passo para trás sem perceber que estava recuando. Mas Kendrick não o atingiu. Ele tirou o telefone do bolso do casaco, discou um número e disse 4 palavras. Montel, entre. Traga a gente. Então ele desligou. 30 segundos. 30 segundos de silêncio enquanto Tucker estava ali sem saber o que fazer, porque nunca esteve em uma situação onde o silêncio não lhe pertencia. Ele era quem criava o silêncio, quem o controlava. Mas agora este silêncio pertencia ao homem parado à sua frente, e Tucker era apenas uma criatura esperando dentro dele. A porta se abriu. Montel entrou primeiro, ombros como um armário de aço, olhos frios, varrendo a sala em um segundo antes de tomar uma posição ao lado. Atrás de Montel vieram mais 2 homens, ambos altos, ambos largos, ambos usando os rostos vazios e sem emoção de homens para quem os sentimentos eram um luxo. Os 3 bloquearam a entrada sem dizer nada, olhando para ninguém além de Tucker. A lanchonete inteira entendeu imediatamente. Nenhuma explicação necessária. Nenhuma apresentação. A maneira como aqueles 3 homens estavam, a maneira como olhavam,
A maneira como o ar na lanchonete engrossou por mais uma camada, tudo isso dizia a mesma coisa. Estes não eram homens comuns. E o homem no meio da lanchonete, o homem que acabou de dizer mãe com uma voz trêmula, era algo que Tucker Baines nunca havia encontrado nos 3 anos em que governou esta pequena cidade. Kendrick se aproximou de Tucker. Perto, perto demais. Perto o suficiente para que apenas os dois pudessem ouvir. E ele falou. Sua voz era baixa, uniforme, sem pressa, como se estivesse lendo uma lista. Eu sei que seu nome é Tucker Baines. Eu sei que você mora no número 14 da rua Birch, Casa Térrea. A porta dos fundos não tranca. Então eu sei que você dirige um Ford azul de 2009, placa terminando em 741. Eu sei que você deve a Fred Loomis $8.000 em dívidas de jogo. E eu sei que não há uma única pessoa nesta terra que viria procurar se você desaparecesse esta noite. Tucker ficou pálido, não lentamente, instantaneamente, como se alguém tivesse drenado todo o sangue de sua cabeça em um segundo. Seus olhos piscaram rápido. Sua mão, a mesma mão que havia esbofeteado 2 mulheres esta manhã, começou a tremer. Ele olhou para a porta onde Montel e os 2 homens estavam bloqueando o caminho, depois de volta para Kendrick. E ele provou pela primeira vez em 3 anos. O sabor que ele forçou uma cidade inteira a engolir todos os dias. Medo puro, não diluído, sem como cuspir. Agora você tem 2 escolhas, disse Kendrick, ainda naquela voz, ainda naquele ritmo, como se estivesse falando sobre o tempo. 1. Você se ajoelha e pede desculpas à minha mãe e a essa garota na frente de todos nesta lanchonete. 2. Eu saio e os 3 homens na porta vão te ajudar a entender porque a escolha 1 é uma escolha muito, muito melhor. Silêncio. Longo, pesado. Tucker olhou para Montel. Montel não piscou. Tucker olhou para os 2 homens ao lado dele. Eles também não piscaram. Tucker olhou de volta para Kendrick e seus joelhos dobraram. Tucker Baines caiu de joelhos no chão do Redstone Grill. Pela primeira vez em sua vida, ambos os joelhos atingiram o azulejo, ombros desabando, cabeça baixa. O homem que forçou uma cidade inteira a baixar os olhos por 3 anos estava agora ajoelhado no meio da lanchonete na frente de uma dúzia de pessoas que ele havia esmagado, e tremendo. Ele se virou para Dorothy, olhos vermelhos, voz embargada. Me desculpe, senhora. Eu não deveria ter. Me desculpe. Dorothy não olhou para ele. Ela olhou para seu filho. Tucker se virou para Belle e foi quando aconteceu. Tucker ajoelhou-se no chão, seu rosto no nível da cintura de Belle, e ele inclinou a cabeça para se desculpar. A luz do sol da janela atingiu o rosto de Belle pela direita, iluminando as feições que ele nunca se preocupou em olhar todo esse tempo, porque ela era apenas uma garçonete, invisível, sem valor para ser vista. Mas agora, deste ângulo, de baixo, com a luz caindo exatamente certo, ele viu aquela linha da mandíbula, a maneira como seus olhos o seguravam, não com medo comum, mas com o medo de alguém que o conhecia, sabia quem ele realmente era. A cicatriz fraca em seu pulso, aquela que ele sabia exatamente de onde vinha porque uma vez a viu fazê-la no chão do banheiro. Os olhos de Tucker se arregalaram, sua boca se moveu. Jolene. Uma única palavra, um sussurro. Mas no silêncio da lanchonete pousou como um grito. Belle congelou, seu corpo inteiro travado. Não o tipo de imobilidade que é escolhida. É o tipo que é paralisia. O tipo onde o sangue para de se mover e os pulmões param de respirar e o mundo se dissolve até que reste apenas uma coisa. Aquele nome. Seu nome antigo. O nome que ela enterrou, queimou e fugiu por 640 quilômetros para nunca mais ter que ouvir. Seu rosto ficou mais pálido que a parede. Seus olhos estavam bem abertos, mas não viam nada. Suas mãos pendiam ao lado do corpo como se tivessem perdido a conexão com seu corpo. Kendrick estava ali, observando tudo. Ele viu Tucker dizer Jolene. Ele viu Belle se transformar em pedra. Ele não entendeu. Ainda não. Mas ele tomou nota. Aquele nome, aquela reação. Havia algo entre aqueles dois. Mais antigo que esta manhã, mais profundo que um tapa. E Kendrick Vaughn era o tipo de homem que não ignorava o que não entendia. Levante-se, disse Kendrick a Tucker, sua voz ficando fria novamente. Saia daqui. E se eu ouvir seu nome nesta cidade mais uma vez, não haverá uma terceira. Tucker cambaleou para se levantar, pernas tremendo,
olhos ainda presos em Belly, sua boca ainda formando Jolene como se estivesse olhando para um fantasma. Ele se arrastou em direção à porta. Montel e os outros dois homens se afastaram para deixá-lo passar, mas seus olhos o seguiram como 3 balas que ainda não haviam sido disparadas. Tucker desapareceu na luz do sol lá fora e a porta se fechou atrás dele. O sino de vento tremeu uma última vez e ficou quieto. A lanchonete inteira permaneceu em silêncio, mas desta vez o silêncio era diferente. Não era o silêncio do medo, era o silêncio do choque, de uma cidade que acabara de testemunhar algo em que não ousava acreditar. Que Tucker Baines podia se ajoelhar. Que havia alguém neste mundo que podia fazê-lo se ajoelhar. A porta se fechou atrás de Tucker e o Redstone Grill começou a respirar. Não uma respiração normal. O tipo de respiração que uma pessoa toma depois de quase se afogar e finalmente romper a superfície. Ofegante, tremendo, incapaz de acreditar que ainda está viva. Alguém expirou em voz alta. Alguém pressionou a mão no peito. As duas mulheres que estavam dividindo panquecas deram as mãos sob a mesa, os dedos apertando com força, os olhos vermelhos. O homem com o jornal levantou a cabeça pela primeira vez. O jornal amassado em suas mãos porque ele o segurava o tempo todo sem perceber. Ray Gentry, atrás do balcão, largou o pano de prato, suas mãos ainda tremendo, e teve que se apoiar no balcão porque seus joelhos ficaram moles. Montel ficou de guarda na porta. Os outros dois homens saíram atrás de Tucker para garantir que ele realmente fosse embora. A lanchonete estava segura, pelo menos por enquanto. Kendrick não olhou para ninguém. Ele se virou para Dorothy, ajoelhou-se ao lado de sua mãe, e todo o poder, toda a ameaça, toda a escuridão que ele trouxera consigo desapareceram. Havia lá apenas um homem de 36 anos ajoelhado no azulejo ao lado de sua mãe. Ele gentilmente afastou a mão de Dorothy de sua bochecha e verificou o ferimento. Sua bochecha estava inchada, vermelha, a marca clara de 5 dedos, mas sem sangue por fora. Ele tocou a borda do inchaço com a ponta do dedo, leve como uma asa de borboleta, e Dorothy inspirou bruscamente com a dor. Kendrick fechou os olhos, sua mandíbula tão cerrada que o músculo se destacou sob sua pele. Eu acho que ele queria perseguir Tucker. Ele queria fazer mais do que acabara de fazer. Ele queria que a mão que bateu em sua mãe nunca mais batesse em ninguém. Mas sua mãe estava aqui, e sua mãe precisava dele aqui. Ele abriu os olhos, respirou fundo e perguntou suavemente: "Dói muito? Você está tonta? Sente náuseas?" Dorothy balançou a cabeça, suas mãos ainda tremendo, mas ela tentou sorrir. "Estou bem, está tudo bem." Sua voz tremeu. O sorriso não convenceu ninguém. Kendrick sabia que ela estava mentindo porque Dorothy sempre mentia quando estava machucada. Ela mentiu a vida inteira. Quando ele era criança, ela dizia: "Eu já comi", mesmo sabendo que a geladeira só tinha comida suficiente para uma pessoa. Ela dizia: "Não estou cansada", mesmo que as sombras sob seus olhos viessem de 2 turnos seguidos. Ela dizia: "Estou bem", quando nada estava bem, porque era assim que Dorothy amava, carregando tudo sozinha para que seu filho não precisasse se preocupar. Kendrick ajudou sua mãe a se sentar, uma mão apoiando suas costas, uma mão segurando a dela. Dorothy sentou-se no chão e olhou para seu filho. E só agora ela realmente o olhou de perto. Sua mão se levantou e tocou seu rosto, traçando sua mandíbula, traçando a ponte de seu nariz como se estivesse verificando se ele era real ou apenas um sonho que uma mãe inventou porque sentia muita falta de seu menino. "Você armou isso esta manhã?" ela sussurrou. "A pessoa que me pagou o café da manhã." Era você?" Kendrick assentiu. "Eu queria te fazer uma surpresa." Sua voz tremeu. Pela primeira vez em toda esta história, a voz de Kendrick Vaughn tremeu. Não de medo, não de raiva, mas pelo fato de que ele havia planejado por semanas. Imaginou-se entrando na lanchonete e vendo sua mãe sorrir. Imaginou o abraço. Imaginou um café da manhã tranquilo apenas com os dois, chá quente e torradas. E em vez disso, ele entrou e viu sua mãe no chão. Dorothy ouviu a palavra surpresa e suas lágrimas romperam. Não lentamente. Elas romperam como uma barragem cedendo. Ela puxou seu filho para seus braços, ambas as mãos envolvendo sua cabeça com força, e ele se dobrou em seu ombro. O homem que metade de uma cidade temia, o homem que fez Tucker Baines se ajoelhar com algumas frases calmas, estava agora pressionando sua testa no ombro de uma mulher de 67 anos,
como uma criança de 5 anos, e seus ombros tremiam. Sem som, mas tremiam. Dorothy o segurou, dando tapinhas em suas costas, sussurrando as mesmas palavras repetidamente. Você está em casa. Você está em casa. Você está em casa. As palavras se repetiam como uma canção de ninar, e cada vez que ela as dizia, Kendrick se agarrava com mais força. A lanchonete inteira assistiu. Ninguém se virou. Ninguém olhou para baixo. Desta vez eles estavam olhando não por medo, mas porque o que estavam vendo era muito bonito, muito doloroso, muito real para perder. Vós com o filho segurando sua mãe no chão de azulejo de uma lanchonete bagunçada. O brinco de pérola ainda estava no azulejo a poucos centímetros de distância. O sangue seco nos lábios de Belle ainda não havia sido limpo. As cadeiras ainda estavam fora do lugar. Mas no meio de toda aquela bagunça, duas pessoas estavam se abraçando, e era a coisa mais bonita que o Redstone Grill já conteve. Kendrick ajudou sua mãe a se levantar e a guiou de volta para a mesa da janela. Ele pegou o brinco de pérola do chão, limpou-o gentilmente na borda de seu casaco e o colocou na palma da mão de sua mãe. Ele sentou-se à sua frente, encontrou o olhar de Belle e fez um gesto pedindo uma nova xícara de chá. Os dois sentaram-se ali em silêncio por um momento, as mãos entrelaçadas na mesa. Dorothy olhou para seu filho, os olhos ainda úmidos, mas um sorriso no rosto agora. Um sorriso real desta vez. Ela disse, você está mais magro. Kendrick sorriu. O primeiro e único sorriso que ele mostrou em toda esta história. Pequeno, rápido, mas real. Você sempre diz isso. Enquanto mãe e filho sentavam-se à mesa da janela de mãos dadas, Belle havia voltado para trás do balcão em algum momento sem que ninguém percebesse. Ela se movia como uma sombra, sem fazer barulho, sem chamar a atenção. O instinto de alguém que sobreviveu a vida inteira se tornando invisível. Ela usou o canto do avental para limpar o sangue seco na borda da boca, rápido e limpo. Sem espelho, sem necessidade de ninguém ver. Então ela lavou as mãos, limpou uma bandeja, preparou uma nova xícara de chá para Dorothy e a levou para a mesa da janela. Suas mãos ainda tremiam levemente, mas ela escondeu isso pressionando a bandeja com força contra o peito, com força suficiente para que seus dedos não a traíssem. Ela colocou o chá na frente de Dorothy, deu a Kendrick um pequeno aceno de cabeça sem encontrar seus olhos e se virou. Nenhuma palavra, sem esperar por agradecimentos. Sem demorar para que alguém pudesse dizer, você foi tão corajosa, ou você está bem? Ela simplesmente voltou ao trabalho, reabastecendo o café na mesa 4, limpando pratos na mesa 6, como se 10 minutos antes ela não tivesse levado um tapa no rosto por ficar entre uma velha senhora e um valentão. Kendrick a observava. Ele observava as costas estreitas no avental manchado, os passos leves, mas apressados, a maneira como ela mantinha a cabeça baixa ao passar pelos clientes, ou como se estivesse tentando se fazer menor. Ela não pedia pena a ninguém. Ela não levava o crédito. Ela não olhava para ele nenhuma vez. E exatamente isso foi o que tornou impossível para Kendrick desviar o olhar. Ele se virou para Dorothy. Quem é essa garota, mãe? Dorothy também observou Belle. Seus olhos se suavizaram. Belle, ela trabalha aqui há anos. Mora sozinha, sem família, ninguém, pobre como só ela. Um dia, eu a vi almoçando com nada além de um pedaço de pão que sobrou da cozinha. Dorothy fez uma pausa e girou sua xícara de chá lentamente. Mas ela é boa. Verdadeiramente boa. Todo sábado que venho, ela prepara meu chá antes mesmo de eu me sentar. Ela se lembra do que eu bebo, do que eu como, de qual mesa eu gosto. Uma vez, quando eu estava resfriada, ela colocou um pano quente sobre minhas mãos e não disse nada. Dorothy olhou para seu filho, sua voz baixando ainda mais. Ela cuida de mim como se eu fosse sua própria mãe, e eu sei que ela não tem mãe. Kendrick ouviu. Ele não interrompeu, ele não comentou, mas em sua mente as peças estavam se encaixando. Uma garota chamada Belle, morando sozinha, sem família, pobre, quieta, com medo de contato, uma cicatriz no pulso. E esta manhã ela se postou na frente de sua mãe enquanto a lanchonete inteira congelava, levou um tapa e não caiu. Disse chega 3 vezes e não recuou. Então Tucker se ajoelhou no azulejo, olhou para o rosto dela e disse Jolene. Um nome, não Belle. Jolene. E a maneira como ela reagiu quando ouviu, travando, ficando pálida, olhando para o nada. Aquela não era a reação de alguém sendo chamado pelo nome errado. Aquela era a reação de alguém sendo encontrado.
Kendrick observou Belly carregando uma bandeja para as mesas externas, a luz do sol brilhando em seu cabelo, e ele viu suas mãos tremerem, mas seus pés não. Havia um segredo entre essa garota e Tucker Baines. Um segredo mais antigo que esta manhã, mais profundo que um tapa. E Kendrick Vaughn não era o tipo de homem que deixava um segredo quieto sem revirá-lo. Ele não disse nada a Dorothy. Ele apenas deu um pequeno aceno de cabeça, levou sua xícara de chá à boca e observou Belle uma última vez antes de se virar para sua mãe. Ele descobriria. Não agora, mas ele descobriria. 20 minutos depois, uma viatura da polícia parou em frente ao Redstone Grill. A policial Pamela Cortez saiu. 38 anos. Tinha um cabelo preto preso em um rabo de cavalo apertado, uniforme impecavelmente passado, olhos afiados como uma lâmina. Ela era a única policial mulher no departamento de polícia de Crestwood Falls. E ela também era a única no departamento que Tucker Baines não podia comprar, não podia intimidar, não podia forçar a baixar a cabeça. Cortez odiava Tucker desde antes de ele ser demitido. Ela havia escrito 3 relatórios internos sobre seu comportamento, é que todos os 3 foram jogados em uma gaveta por supervisores quando ele agrediu o garoto de 19 anos e foi protegido. Cortez foi a única que votou contra ele na reunião disciplinar. Ela perdeu, mas não esqueceu. Ela entrou na lanchonete e examinou a cena em poucos segundos. Cadeiras fora do lugar. Uma leve mancha de sangue no chão, embora alguém tenha tentado limpá-la. Rostos pálidos por toda parte. Dorothy na mesa da janela, com uma bochecha vermelha e inchada ao lado de um homem grande que Cortez reconheceu imediatamente. Não porque conhecesse Kendrick pessoalmente, mas porque em uma cidade pequena, todos sabiam que Dorothy tinha um filho que fazia grandes negócios na cidade. Cortez não perguntou quem era Kendrick. Não perguntou quem era Montel na porta. Ela era policial há tempo suficiente para saber quando perguntar e quando a resposta seria mais complicada do que ela estava disposta a lidar. Ela se concentrou no que importava. Quem ligou para o 911? Ela perguntou. Ray Gentry levantou uma mão trêmula de trás do balcão. Cortez assentiu, pegou seu caderno e começou a tomar depoimentos. E algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em 3 anos, as pessoas de Crestwood Falls falaram. Não uma pessoa, muitas. As 2 mulheres que estavam dividindo panquecas falaram uma por cima da outra, as vozes ainda tremendo, mas as bocas se recusando a parar. O homem com o jornal se levantou e falou claramente, calmamente, como se estivesse esperando 3 anos para dizer esta frase. Ele esbofeteou a velha senhora, sem motivo. Eu vi claramente. Um casal mais velho assentiu para confirmar. Ray Gentry contou toda a história do início ao fim, sua mão ainda segurando o pano de prato, mas sua voz não tremia mais. Cortez anotou tudo. Não interrompeu ninguém. Não apressou. Quando teve o suficiente, pediu a Ray para puxar a câmera de segurança. O clipe era curto, filmado do teto, sem som, mas claro o suficiente. Dorothy passou. A manga de seu casaco roçou no ombro de Tucker. Tucker se levantou e a esbofeteou no chão. Claro, sem argumento, sem necessidade de um segundo ângulo. Cortez assistiu 2 vezes, depois fechou seu caderno. Estou emitindo um mandado para Tucker Baines. Agressão a uma pessoa idosa e agressão a uma mulher. Ela disse calmamente, mas seus olhos brilhavam. 3 anos de espera. 3 relatórios enfiados em uma gaveta. Dezenas de vezes observando Tucker andar pela rua e não poder fazer nada porque ninguém testemunharia. Agora ela tinha vídeo, ela tinha testemunhas, ela tinha vítimas dispostas a falar. Desta vez, Tucker não escaparia. Antes de sair, Cortez puxou Belly para um canto, gentil mas firme. Você foi quem se colocou na frente daquela mulher idosa. Belle assentiu, olhos baixos. Ele te bateu também? Belle assentiu novamente. Cortez olhou para seu lábio, o inchaço já ficando roxo, o sangue seco encrustado no canto da boca. Então os olhos de Cortez se moveram para baixo e ela viu o pulso de Belle, uma cicatriz antiga e fraca. Não desta manhã, não de Tucker, mas de algo mais antigo, mais profundo, mais privado. Cortez era o tipo de policial que notava o que outras pessoas perdiam. Ela já tinha visto cicatrizes como aquela antes, nos pulsos de mulheres que ela tirou de casas escuras à meia-noite. Ela sabia o que aquela cicatriz estava tentando dizer. Ela fez uma anotação em seu caderno, rápida e discreta, depois perguntou suavemente.
Você quer ir ao hospital para ser examinada? Belly balançou a cabeça. Estou bem. As palavras saíram de sua boca suaves e naturais, sem hesitação, como se as tivesse dito 1000 vezes antes. Mas e talvez ela tivesse. Cortez a estudou por um longo momento, não acreditando nela, mas não pressionando. Ela estava no trabalho há tempo suficiente para saber que forçar uma mulher com cicatrizes no pulso a contar sua história antes de estar pronta só a fazia trancar a porta com mais força. Se precisar de alguma coisa, disse Cortez, entregando a Belle um cartão de visita. Me ligue a qualquer hora. Belo pegou o cartão, guardou-o no bolso do avental e voltou ao trabalho. Cortez a observou por mais um segundo, depois saiu, entrou em sua viatura e voltou para a delegacia. Ela tinha um mandado de prisão para escrever e um sentimento que ainda não conseguia nomear de que a história daquela garçonete era muito mais complicada do que um tapa em uma lanchonete em uma manhã de domingo. Naquela noite, às 9h43, Cortez e um colega pararam em frente ao número 14 da Rua Birch. Uma casa térrea, pintura descascando, a porta da frente entreaberta. Uma luz amarela opaca saindo junto com o som de uma televisão muito alta. Cortez bateu. Ninguém abriu. Ela bateu de novo, mais forte. Passos pesados lá dentro. Então Tucker Baines abriu a porta, uma lata de cerveja na mão, olhos vermelhos, seu rosto ainda marcado pelas trilhas secas de lágrimas de quando se ajoelhou na lanchonete. Ele viu Cortez e entendeu imediatamente. Ele não correu, não porque era corajoso, mas porque sabia que não havia para onde correr, pelo menos não esta noite. Não com Cortez parada em sua frente e um parceiro atrás dela. Tucker Baines, você está preso por agredir uma pessoa idosa e agredir uma mulher, disse Cortez, a voz uniforme e profissional. Mas seus olhos não conseguiam esconder a satisfação. 3 anos. Ela esperou 3 anos por este momento. Quando as algemas clicaram nos pulsos de Tucker, ele não resistiu. Mas enquanto Cortez o levava para a viatura, ele começou a falar. Não falar. Gritar. Espere. Eu tenho informações. Aquela garçonete na lanchonete, eu sei quem ela é. Cortez não diminuiu o passo. Ele gritou mais alto, sua voz falhando, saliva voando. O nome verdadeiro dela é Jolene Puig. Ela é minha esposa. Ela fugiu há 3 anos. Eu sou Wade Puig. Verifique os registros. Cortez parou. Não porque Tucker a convenceu, mas porque 2 palavras saltaram de seus gritos e cravaram direto na suspeita que ela tinha desde o meio-dia, a cicatriz no pulso de Belle. Ela se virou e olhou para ele. Wade Puig. Sim, meu nome verdadeiro é Wade Puig. Eu mudei quando vim para cá. E Jolene mudou o dela também, ela é minha esposa. Ela fugiu. Cale a boca, Cortez interrompeu. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você. Ela o empurrou para o banco de trás e bateu a porta. Tucker continuou gritando lá dentro, seu rosto pressionado contra a janela, sua boca ainda formando Jolene. Jolene como uma oração de um louco. Ex-Cortez dirigiu de volta para a delegacia, entregou Tucker ao seu colega para o registro, depois sentou-se em sua mesa e abriu o computador. Ela digitou Wade Puig, Enter. Um arquivo apareceu do Banco de Dados Federal. Wade Puig, 45 anos, estado da Geórgia, acusado de violência doméstica agravada, estrangulamento de cônjuge, ameaças de morte. Um mandado emitido há 5 anos. Suspeito fugiu, não compareceu, ainda procurado. A foto anexada mostrava um rosto alguns anos mais jovem. Menos linhas, menos peso, mas os mesmos olhos turvos, a mesma mandíbula grossa, o mesmo olhar de um homem que acreditava que o mundo lhe pertencia. Tucker Baines, Wade Puig, o mesmo homem. Cortez rolou para baixo. Vítima Jolene Puig, 24 anos na época do relatório, desaparecida há 3 anos, tendo escapado do suspeito muito depois de sua fuga inicial. Acredita-se que tenha saído voluntariamente para escapar da violência. Não havia foto de Jolene no arquivo, mas Cortez não precisava de uma. Ela se lembrou dos olhos de Belle mais cedo naquele dia. Os olhos de alguém que viu demais para 27 anos. A cicatriz em seu pulso, a maneira como estou bem, saiu suave como se tivesse sido dito 1000 vezes. E a maneira como ela reagiu quando Tucker se ajoelhou no chão e disse, Jolene, travando, ficando pálida,
o corpo congelando como um cervo nos faróis. Cortez ligou para um contato na Geórgia e solicitou a confirmação das impressões digitais. 20 minutos depois, o resultado chegou. Uma correspondência completa. Tucker Baines era Wade Pwitt. Mesmas impressões digitais. Mesmo homem. O valentão que aterrorizou Crestwood Falls por 3 anos era, na verdade, um agressor doméstico procurado que mudou de nome, mudou de estado e viveu à vista de todos enquanto ninguém sabia. E a garçonete do Redstone Grill, aquela que levou um tapa e não caiu, aquela que disse "chega" 3 vezes, aquela que Dorothy chamou de boa menina, era Jolene Pwitt. A esposa que fugiu dele 3 anos antes com $47 e uma cicatriz no pulso. Cortez ficou parada por um momento. Ela olhou para a tela, para o arquivo de Wade Pwitt, para as palavras estrangulamento e ameaças de morte. E ela pensou em Belle parada na frente de Tucker naquela manhã, pequena e magra, sangue na boca, olhos fixos no mesmo homem que uma vez envolveu as mãos em sua garganta no chão da cozinha, e dizendo, "Chega." Aquela garota sabia quem era Tucker. Talvez ela não soubesse que ele havia mudado de nome, mas seu corpo sabia, seus instintos sabiam. O cheiro de cerveja, a voz gritada, a maneira como ele ocupava espaço, a maneira como ele se postava sobre as pessoas. O corpo de Belle reconheceu Wade Pwitt antes que sua mente pudesse acompanhar, e ela ainda ficou ali. Cortez pegou o telefone e ligou para o número de Belle das informações de funcionário que Ray Gentry havia fornecido mais cedo. Tocou 4 vezes. Alô? A voz de Belle era pequena, mal cansada, cautelosa. Belle, e que é a policial Cortez. Prendemos Tucker Baines esta noite. Um breve silêncio do outro lado. Então Belle disse, ok, apenas uma palavra. Cortez respirou fundo. Durante a prisão, Tucker Baines declarou que seu nome verdadeiro é Wade Pwitt, e ele disse que você é Jolene Pwitt. Nenhum som veio do outro lado. Não um silêncio de espera. O silêncio de alguém cujos pulmões acabaram de ser esvaziados. Então Cortez ouviu o telefone cair. Não pousado, caído. Plástico batendo em madeira. Então respiração. Rápida. Quebrada. Superficial. O som de alguém hiperventilando, perdendo o controle, caindo em um pânico que o corpo lembrava de 3 anos atrás. Cortez chamou. Belle, Belle, você pode me ouvir? Nenhuma resposta, apenas aquela respiração ofegante, cada vez mais rápida, e algo batendo contra uma parede, talvez suas costas enquanto ela deslizava para baixo, sentando-se com força no chão. Então o som de vômito. Cortez fechou os olhos, toda sua mão apertando o telefone. Ela não precisava mais de confirmação, aquela reação era a resposta. Belle Ashford era Jolene Pwitt. E o homem que a estrangulou, que jurou que a encontraria, que disse, da próxima vez, eu não vou parar. Estava morando a 3 ruas de distância dela por 3 anos. Ele sentou-se bebendo cerveja de graça na lanchonete onde ela trabalhava todos os dias. Ele passou por ela 100 vezes sem olhar de perto o suficiente. E naquela manhã, ela se postou na frente dele. E ela encontrou seus olhos e disse, chega. Sem saber que ele era o pesadelo do qual ela estava fugindo por 3 anos. Ou talvez ela soubesse. Talvez seu corpo sempre soubesse e ela ainda ficou ali. Ao mesmo tempo, na casa de Dorothy, na rua Oak, Kendrick estava sentado na pequena cozinha sob a luz amarela, uma xícara de café fria à sua frente, da qual ele não havia tomado um único gole. Dorothy estava dormindo. Ele colocou gelo em sua bochecha, fez chá de gengibre para ela beber, sentou-se ao lado de sua cama, até que seus olhos finalmente se fechassem, e só então saiu para a cozinha. Seu telefone vibrou. Montel, você precisa ouvir isso. Kendrick ouviu. Montel não era de falar muito, mas esta noite ele falou de uma vez só, como se estivesse lendo um relatório que sabia que mudaria tudo. A fonte de Montel no departamento de polícia, não Cortez. Outra pessoa, alguém com quem o sindicato Vaughan tinha laços há muito tempo, confirmou. Tucker Baines era realmente Wade Pwitt, procurado no estado da Geórgia por violência doméstica grave, estrangulamento de sua esposa, ameaças de morte. Ele mudou de nome, mudou de estado, faltou ao tribunal por 3 anos. A ex-esposa era Jolene Pwitt. Ela está desaparecida há 3 anos, enquanto Wade Pwitt é um fugitivo há 5. Montel fez uma pausa e acrescentou mais uma frase. Aquela garçonete na lanchonete, Belle Ashford,
Seu nome verdadeiro é Jolene Pruitt. Kendrick não falou. Montel esperou do outro lado da linha, acostumado ao silêncio de seu chefe, sabendo que Kendrick não estava quieto porque não tinha ouvido, mas porque estava juntando tudo em sua cabeça. E Kendrick estava, peça por peça. Belle Ashford era Jolene Pruitt. A garçonete magra, a cicatriz em seu pulso, morando sozinha, sem família, dormindo com uma faca debaixo do travesseiro, fugindo por 3 anos, mudando de nome, mudando de vida, fazendo tudo o que podia para desaparecer de um homem. E esse homem era Tucker Baines, o homem que se sentava na mesa do meio da lanchonete onde ela trabalhava todos os dias. O homem que esbofeteou a mãe de Kendrick naquela manhã. O homem que Bella enfrentou, olhou diretamente nos olhos e disse, chega. Kendrick fechou os olhos. Ele repassou aquela manhã, o momento em que entrou na lanchonete e viu Bella parada entre Tucker e sua mãe, pequena, magra, sangue no lábio, tremendo, mas não recuando. Na época, ele pensou que ela era corajosa. Agora ele entendia que ela não era apenas corajosa, ela estava encarando diretamente o pior pesadelo de sua vida. Ela sabia que tipo de homem ele era porque havia vivido com ele. Ela sabia o que aquela mão podia fazer porque aquela mão havia se fechado em sua garganta. Ela sabia que se ele olhasse de perto, ele a reconheceria. E tudo o que ela construiu por 3 anos, o novo nome, a nova vida, a segurança frágil, se despedaçaria. E ela ainda avançou, ainda ficou ali. Por sua mãe, por Dorothy, pela mulher que colocou um velho cachecol em seus ombros e disse, está frio e você não tem um casaco quente. Ela sabia, disse Kendrick lentamente, sua voz baixa. Ela sabia que ele poderia reconhecê-la. Ela sabia que estava se colocando em perigo. E ela ainda ficou ali, pela minha mãe. Montel ficou quieto do outro lado, não porque não tivesse nada a dizer, mas porque sabia que Kendrick estava falando mais consigo mesmo do que com ele. Ligue para o advogado, disse Kendrick. E sua voz mudou, tornando-se Vaughn novamente, fria, precisa, despojada de qualquer coisa extra. Diga a ele para encontrar todas as violações de liberdade condicional, todos os mandados, todas as acusações contra Wade Pruitt. Ligue para a Polícia Estadual da Geórgia, ligue para o promotor federal, se for preciso. Interestadual, identidade falsa, faltar ao tribunal. Eu quero que ele nunca mais veja a luz do dia fora das grades. Não 6 meses, não um ano, anos. Anos suficientes para que, quando ele sair, seja um velho de quem ninguém tem medo. Entendido, disse Montel. Mais alguma coisa? Kendrick ficou em silêncio por um momento. Ele olhou pela janela da cozinha para a escuridão da Rua Oak, a pequena cidade dormindo, e em algum lugar a apenas algumas ruas de distância, uma mulher de 27 anos estava sentada no chão de um estúdio surrado, sozinha no escuro, e o mundo que ela pensava ser seguro acabara de desmoronar completamente. Encontre o endereço de Belle Ashford, disse Kendrick. Então ele desligou. Na manhã seguinte, às 9, Kendrick estava em frente ao prédio antigo na Rua Elm, sozinho. Montel esperava no carro estacionado no final do quarteirão, perto o suficiente para alcançá-lo em 30 segundos, se necessário. Longe o suficiente para não pressioná-la. Kendrick havia pedido isso. Só eu, mais ninguém. Montel quis argumentar, mas um olhar nos olhos de Kendrick lhe disse que este não era o momento para argumentar. O prédio tinha 3 andares, pintura descascando, uma escada de ferro externa enferrujada, o corrimão solto. Kendrick subiu um degrau de cada vez, cada degrau rangendo sob seu peso. Ele olhou ao redor. O beco abaixo estava escuro, mesmo à luz do dia. Uma lixeira transbordando no canto, uma bicicleta com o guidão quebrado encostada na parede. Era aqui que ela morava. Daquela aqui que a mulher que enfrentou Tucker Baines e disse chega, ia todas as noites, trancava a porta e tentava dormir. Kendrick Vaughn morava em uma cobertura, administrava um império, andava em um carro preto com motorista, e a garota que salvou sua mãe morava em um prédio cujas escadas poderiam desabar a qualquer momento. Ele parou na porta do 3º andar. Madeira gasta, pintura descascando, uma fechadura antiga, do tipo que um único chute poderia arrombar. Ele bateu suavemente. 2 batidas curtas, altas o suficiente para ouvir, não urgentes. Silêncio lá dentro, depois passos, muito leves, muito lentos.
O som de alguém se aproximando da porta sem decidir se a abriria. Os passos pararam bem atrás da porta. Belle estava ali. Ele sabia, ouvindo, tentando descobrir se esta batida era segura ou perigosa. Um velho hábito, um hábito de sobrevivência. Belle, disse Kendrick, sua voz atravessando a porta fina. Sou o filho de Dorothy. O silêncio durou 3 segundos. Então a fechadura girou. A porta se abriu uma fresta, apenas o suficiente para Belle espiar com um olho. Ele viu o olho dela primeiro, olheiras escuras e inchadas, vermelho de tanto chorar. Então ela abriu a porta mais, e ele viu seu cabelo bagunçado, não penteado, uma camisola velha grande demais, pendurada em ombros ossudos, pés descalços em madeira fria. E no momento em que ela viu a forma de um homem em sua porta, seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse acompanhar. Ombros tensos. Meio passo para trás, uma mão agarrando a borda da porta, mandíbula cerrada, olhos arregalados, não com curiosidade, mas com prontidão, pronta para correr, pronta para levar um golpe, pronta para o que viesse, porque seu corpo fora treinado para isso por anos. Kendrick viu tudo isso. Ele já tinha visto muitos tipos de medo em sua vida. O medo de um inimigo encurralado, o medo de um aliado traído, o medo de um homem que devia dinheiro quando o tempo se esgotou. Mas o medo no rosto de Belle era diferente. Era um medo impregnado nos ossos, nos músculos, em cada nervo. Medo que não precisava mais de um motivo específico porque se tornara o estado padrão. Ele deu um passo para trás de propósito. Claro, criando espaço entre ele e ela, o suficiente para ela ver que ele não estava se aproximando. Não estava bloqueando-a. Não estava parado onde ela não pudesse correr se precisasse. Ele não havia pensado nisso antes de vir. Mas ao vê-la encolher naquela porta, seus instintos entenderam. Esta era uma mulher para quem todo homem que se aproximava era uma ameaça até que se provasse o contrário. Eu não vou entrar, disse ele. Vou ficar bem aqui. Belle olhou para ele, para o passo que ele deu para trás, para a distância que ele criou. E ela não falou, mas sua mão se afrouxou na moldura da porta. Um pouco, o suficiente para Kendrick saber que ela estava ouvindo. Eu sei quem Tucker Baines realmente é, disse ele, sua voz baixa e firme, olhos nos dela. Bom, eu sei que o nome verdadeiro dele é Wade Pruitt, e eu sei que você é Jolene Pruitt. Belle não se moveu, mas seus olhos mudaram. Aquele nome antigo. Toda vez que era falado, algo dentro dela se quebrava um pouco mais. Seus nós dos dedos ficaram brancos novamente na borda da porta. Eu sei que você fugiu dele há 3 anos, continuou Kendrick, seu tom inalterado. Nem mais rápido, nem mais devagar. Eu sei o que ele fez com você. Ou se eu sei que ontem de manhã você se postou na frente dele. O homem que quase te matou. E você não correu. Você ficou ali. Você protegeu minha mãe. Belle engoliu em seco. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Você sabia que ele poderia te reconhecer a qualquer momento, disse Kendrick. E agora sua voz mudou. Mais suave, não mais Vaughn. Você sabia que se ele te reconhecesse, você perderia tudo. Seu esconderijo, seu novo nome, sua segurança, tudo o que você construiu por 3 anos. E você ainda se adiantou. Pela minha mãe, por uma velha senhora a quem você não devia nada. Lágrimas escorreram pelo rosto de Belle. Sem soluços, sem som, apenas caindo, silenciosas, como água transbordando da borda de um copo. Imparável. Ela não as enxugou. Ela não desviou o olhar. Ela apenas ficou ali na porta de seu estúdio surrado, pés descalços em tábuas frias, e chorou sem se esconder. Você não precisa mais fugir, disse Kendrick. Belle inspirou bruscamente. E que essas 4 palavras a atingiram mais forte do que qualquer tapa que já levara, porque ninguém nunca as havia dito a ela. Nenhuma vez. 3 anos fugindo, 3 anos mudando de nome, 3 anos verificando fechaduras todas as noites, 3 anos se encolhendo com passos pesados. E nenhuma pessoa jamais lhe deu essas 4 palavras. Você não entende, disse ela, sua voz quebrando, rouca, como se sua garganta tivesse esquecido como fazer som. Ele sempre me encontra. Todas as vezes. Ora, desta vez é diferente. Todas as vezes alguém diz que é diferente. Kendrick ficou quieto por 1 segundo. Então ele disse, lento e claro, cada palavra separada. Eu não sou apenas alguém. Você sabe disso. Belle olhou para ele pela primeira vez desde que abriu a porta. Ela olhou diretamente em seus olhos.
Não um relance, não de lado, direto. E ela viu algo que nunca tinha visto em nenhum homem que esteve em sua porta. Não pena. Ela já tinha visto pena antes, nos olhos de assistentes sociais, nos olhos de enfermeiras de emergência, nos olhos de um antigo senhorio. Não posse. Ela também já tinha visto isso nos olhos de Wade, na maneira como ele dizia, "Você é minha", com uma voz doce antes de usar a mesma boca para cuspir maldições nela. O que ela viu nos olhos de Kendrick foi respeito. Respeito por alguém que ele sabia que tinha feito o que ele não tinha certeza se poderia fazer. Ontem de manhã, você protegeu minha mãe, disse Kendrick. Agora, deixe-me proteger você. Ele não se aproximou, ele não levantou a mão, ele não a tocou, ele não cruzou seu limiar. Ele ficou ali, a um passo de distância, braços ao lado do corpo, e esperou. Belly ficou na porta, lágrimas ainda caindo, pés descalços ainda plantados, corpo ainda tremendo. Ela não falou, mas assentiu levemente uma vez. Kendrick assentiu de volta. Então ele deu outro passo para trás, virou-se e desceu as escadas enferrujadas. Ele não olhou para trás. Ele não disse mais nada. Seus passos soaram no ferro, cada batida ecoando no beco silencioso. Belly ficou na porta observando até que sua sombra desapareceu no final das escadas. Então ela fechou a porta, encostou as costas na madeira gasta, deslizou para o chão, envolveu os braços em volta dos joelhos e chorou. Mas desta vez foi diferente. Desta vez ela não estava chorando de medo ou dor ou solidão. Ela estava chorando porque, pela primeira vez em 3 anos, alguém esteve à sua porta, sabia quem ela realmente era. Ela sabia o que ela tinha feito, sabia do que ela tinha escapado, e não foi embora. Não entrou e assumiu o controle. Não exigiu nada. Ele apenas disse que ela não precisava mais fugir. Então recuou, se virou e a deixou decidir. 2 semanas após aquela manhã de domingo, a audiência preliminar ocorreu no Tribunal do Condado de Crestwood. Cortez não dormiu muito naquelas 2 semanas. Ela esteve ao telefone com a Polícia Estadual da Geórgia, enviando impressões digitais, comparando registros e confirmando identidade, coordenando transferências de documentos interestaduais. A cada dia, as acusações se acumulavam sobre Tucker Baines, ou melhor, Wade Putt, mais uma camada adicionada por cima. Violência doméstica agravada na Geórgia, estrangulamento de cônjuge, ameaças de morte, faltar ao tribunal, usar identidade falsa, agredir uma pessoa idosa em Crestwood Falls, agredir uma mulher, acusações interestaduais. Cada acusação era um tijolo, e Cortez construiu aquele muro com cuidado, um tijolo de cada vez, sem pressa, sem deixar uma única fresta para Tucker escapar. O advogado que Kendrick contratou chegou a Crestwood Falls no 3º dia após o incidente. Um homem de meia-idade com cabelos grisalhos, um terno cinza, uma pasta de couro, olhos frios como aço, mas uma voz gentil quando falava com Dorothy e Belle. Ele representou ambas gratuitamente, sem explicar quem estava pagando. Dorothy não perguntou, Belle não perguntou. Mas ambas sabiam que a resposta vivia no homem que esteve à porta de Belle e disse: "Deixe-me proteger você." Na manhã da audiência, a sala do tribunal era pequena, o teto baixo, a luz fluorescente forte e branca. Bancos de madeira dura alinhados em 4 fileiras, quase cheios. Pessoas de Crestwood Falls vieram, não por curiosidade, mas porque pela primeira vez queriam ver a justiça com seus próprios olhos. Ray Gentry sentou-se na 2ª fileira, ainda segurando seu familiar pano de prato, embora não precisasse dele. Um hábito que ele não conseguia quebrar. As 2 mulheres que dividiram panquecas sentaram-se lado a lado, ombros se tocando. Cortez estava na mesa da promotoria, uniforme impecável, caderno na mão. Tucker foi trazido pela porta lateral e toda a sala do tribunal ficou em silêncio quando o viram. Não em silêncio por medo, em silêncio por incredulidade. O homem que forçou uma cidade inteira a baixar os olhos por 3 anos, agora usava um uniforme de prisão laranja. Pulsos algemados na frente do estômago, ombros caídos, costas curvadas, olhos fixos no chão. Ele parecia menor, não menor em corpo. Ele ainda era grande, ainda de ombros largos. Mas a coisa que o tornava grande, o poder, o medo que ele impôs a todos os outros, foi arrancado dele. E sem isso, ele era apenas um homem cansado de meia-idade em um uniforme de prisão grande demais. Tucker sentou-se na cadeira do réu e não olhou para ninguém. O promotor foi o primeiro e leu as acusações.
A lista era longa. Cada acusação pousou na sala do tribunal como um martelo cravando um prego. Violência doméstica agravada, estrangulamento, ameaça de morte, faltar ao tribunal, identidade falsa interestadual, agressão a uma pessoa com mais de 65 anos, agressão a uma mulher. Tucker não reagiu. Ele sentou-se com a cabeça baixa, como alguém que já sabia o resultado e não tinha mais forças para temê-lo. Dorothy foi a primeira a depor. Ela falou breve e claramente, sua voz tremendo, mas não parando. O tapa, o chão de azulejo, a bochecha inchada, a exigência de que ela se ajoelhasse e pedisse desculpas. Ela não olhou para Tucker enquanto falava. Ela olhou para o advogado, para o juiz, em frente, como se estivesse dizendo ao mundo inteiro que não baixaria a cabeça. Nem para Tucker, nem para ninguém. Então foi a vez de Belle. Ela subiu ao banco das testemunhas e toda a sala do tribunal a observou. Ela usava uma blusa branca emprestada de Dorothy, um pouco folgada nos ombros. Seu cabelo estava bem penteado. O hematoma em seu lábio quase havia cicatrizado, mas ainda era visível. Suas mãos agarravam a borda do estrado com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela inspirou, expirou. Então ela falou. Meu nome é Jolene Pruitt. A sala do tribunal ondulou com sussurros. Depois ficou quieta novamente quando o juiz olhou para baixo. Belle continuou, sua voz tremendo, mas se recusando a parar, como água represada por muito tempo, e agora nada poderia contê-la. Busque pouco, eu mudei meu nome para Belle Ashford há 3 anos para fugir do homem sentado ali. O homem que vocês chamam de Tucker Baines, o nome verdadeiro dele é Wade Pruitt. Ele é meu ex-marido. Ela contou tudo a eles. Pela primeira vez na frente de uma sala de tribunal cheia de estranhos, ela falou as coisas que não havia dito a ninguém em 3 anos. Os socos, a porta trancada por fora, o telefone tirado. A noite no chão da cozinha quando as mãos dele se fecharam em sua garganta e seus olhos reviraram e suas pernas pararam de chutar. E a última coisa que ele disse antes de ela fugir. Da próxima vez eu não vou parar. Sua voz tremeu do começo ao fim. Mas ela não parou. Nenhuma vez. Ela falou como alguém que carregou uma pedra nas costas por 3 anos e hoje finalmente conseguiu colocá-la no chão. Tucker baixou a cabeça ainda mais ainda. Ele não olhou para ela. Ele não olhou para ninguém, com suas mãos algemadas cerradas em seu colo. E pela primeira vez naquela sala de tribunal, ele parecia exatamente o que era. Um homem pequeno e covarde que só foi forte quando estava sobre alguém mais fraco. O juiz revisou o arquivo, ouviu a promotoria, ouviu o advogado de defesa nomeado para Tucker e tomou uma decisão sem demorar muito. Fiança negada. Mantido sem liberdade condicional aguardando julgamento, com as acusações da Geórgia incluídas no caso. Tucker Baines Wade Pruitt enfrentava anos de prisão. Anos. Anos suficientes para que, quando saísse, o mundo lá fora fosse diferente e ele fosse o velho que Kendrick havia prometido. Do lado de fora do tribunal, a luz do sol de Crestwood Falls parecia mais brilhante do que o normal. Ou talvez fosse apenas como as pessoas se sentiam ao sair de uma sala escura. Cortez estava ao lado de seu carro, observou Belle descer os degraus do tribunal e disse suavemente, "Você foi corajosa." Belle balançou a cabeça, os olhos ainda vermelhos, mas secos, sem mais lágrimas para chorar. "Eu não sou corajosa. Só estou cansada de fugir." 2 semanas após a audiência, em uma tarde de sexta-feira, Dorothy ligou para Belle. Não pelo telefone da lanchonete, mas por um número particular que Belle lhe dera depois do tribunal. A primeira vez que ela ofereceu seu próprio número a alguém voluntariamente em 3 anos. "Você pode vir à minha casa para jantar esta noite?" Dorothy perguntou com uma voz normal. Como se a convidasse todos os dias. Como se esta não fosse a primeira vez na vida de Belle que uma mãe a convidava para uma refeição. Belle hesitou. Ela nunca tinha ido à casa de ninguém. Nunca. O apartamento de Wade não contava porque era uma prisão, não um lar. As famílias adotivas não contavam porque ela nunca fora tratada como se pertencesse. Ela não sabia o que levar, o que vestir, o que dizer quando se vai à casa de alguém para jantar, porque não tinha nenhum modelo em sua cabeça para essa situação. Mas ela conseguiu. Sim, senhora. Às 6 da noite, ela estava em frente à pequena casa no final da rua Oak. Um andar, telhado cinza, uma cerca branca baixa amarelada com o tempo,
Um jardim da frente com alguns vasos de flores que Dorothy cuidava, não bonitas, mas vivas, ainda florescendo, embora o solo não fosse bom. Belly ficou no portão por quase um minuto antes de ousar tocar a campainha. A porta se abriu e o cheiro de comida saiu correndo. Frango assado, batatas, manteiga derretida, fogão a gás, o cheiro de uma cozinha, o cheiro de um lar. Belle inspirou e algo em seu peito ardeu porque ela não conseguia se lembrar da última vez que entrou em um lugar que cheirava assim. Dorothy estava na porta com um avental florido, uma colher de pau na mão, sorrindo. Entre, querida. O jantar está quase pronto. Dentro, a casa era pequena, limpa, quente, um sofá velho com uma manta de tricô, uma pequena estante com algumas bíblias e livros de receitas, cortinas finas que deixavam a luz do final da tarde entrar, e na parede, fotos. Belly parou em frente a uma foto emoldurada perto da porta da cozinha. Um menino branco, magro, com cerca de 9 ou 10 anos, parado em frente a uma casa menor que esta, sorrindo com todos os dentes, olhos brilhantes, segurando uma bola de basquete velha. Belly olhou para a foto e reconheceu aqueles olhos. Os mesmos olhos que ela vira na porta de seu estúdio surrado. Olhos que a olhavam com respeito em vez de pena. Mas nesta foto, aqueles olhos ainda não haviam aprendido a escuridão. Eles só conheciam uma bola de basquete e um sorriso. Dorothy seguiu seu olhar. Ele era tão magro naquela época. Não engordava, não importava o que comesse. Eu me preocupava até ficar doente. Ela deu uma risada suave e voltou para a cozinha. Elas comeram na pequena mesa da cozinha. Tinha espaço suficiente para 2 cadeiras. Dorothy serviu frango assado, purê de batatas, salada e pão de milho quente. Nada chique, mas farto, mais do que Belly havia cozinhado para si mesma nos últimos 3 anos, porque geralmente vivia de pão com manteiga de amendoim ou macarrão instantâneo. Não porque não soubesse cozinhar, mas porque cozinhar para uma pessoa só não parecia ter motivo para tentar. Elas comeram em silêncio a maior parte do tempo. Não um silêncio desconfortável. O tipo de silêncio que apenas 2 pessoas que se sentem seguras uma com a outra podem compartilhar. O tipo que não precisa ser preenchido porque a presença em si é suficiente. Dorothy não perguntou sobre o tribunal. Ela não perguntou sobre Wade. Ela não perguntou sobre o passado. Ela apenas colocou mais frango no prato de Belle quando ele esvaziou, serviu mais água quando seu copo ficou baixo e disse: "Coma, querida", com uma voz que Belly queria ouvir pelo resto da vida. No final da refeição, Dorothy pousou o prato, limpou as mãos no avental e estendeu a mão sobre a mesa para a mão de Belle. A mão de Dorothy era pequena, enrugada, quente, fechando-se em torno da mão de Belly que ali repousava. E Belle a deixou ficar. Não recuou, não se encolheu, porque confiava nesta mão. "Escute-me", disse Dorothy, olhando diretamente nos olhos de Belle. "De agora em diante, você vem aqui sempre que quiser. Não precisa de motivo, não precisa ligar antes. Esta porta está sempre aberta para você." Belly olhou para a mão de Dorothy segurando a sua. Olhou para a pequena cozinha quente, olhou para a foto do menino sorrindo com todos os dentes na parede, e ela chorou. Mas desta vez, as lágrimas não eram como as de antes. Não lágrimas de medo ou dor ou solidão ou hiperventilação no chão de um estúdio à meia-noite. Eram lágrimas de cura. O tipo que só vem quando você finalmente encontra um lugar onde não precisa explicar quem você é. Não precisa esconder suas cicatrizes. Não precisa fingir que está bem. Dorothy não disse mais nada. Ela apenas segurou com mais força, seu polegar esfregando suavemente as costas da mão de Belle, e a deixou chorar. 2 mulheres sentadas em uma pequena cozinha no final da rua Oak. Uma mulher branca de 67 anos, uma mulher branca de 27 anos, mãos entrelaçadas sobre uma mesa meio limpa. E pela primeira vez, nenhuma delas estava sozinha. Kendrick ficou em Crestwood Falls por mais 5 dias após a audiência. A razão que ele deu a Montel foi que estava ficando com sua mãe. A razão que ele deu a si mesmo, ele não disse em voz alta. Todas as manhãs ele ia ao Redstone Grill. Ele se sentava em uma mesa perto da porta, uma mesa que ninguém costumava escolher, porque era perto da saída e fria toda vez que alguém entrava. Mas Kendrick gostava dela porque de lá ele podia ver toda a lanchonete sem nunca virar a cabeça. Após ele pedia café preto, sem açúcar, sem creme, nada adicionado. Belly o trazia.
No primeiro dia, ela colocou a xícara na mesa sem olhar para ele, rápida, limpa e profissional. Depois se virou. No segundo dia, ela colocou a xícara e fez uma pausa de meio segundo, tempo suficiente para Kendrick dizer obrigado, e para ela assentir uma vez antes de se virar. No terceiro dia, ela colocou a xícara e perguntou: ainda sem açúcar hoje? 4 palavras. 4 palavras comuns que qualquer garçonete poderia dizer a qualquer cliente regular. Mas foi a primeira vez que Bella escolheu dizer algo a ele que não fosse sim, senhora, ou um aceno silencioso. E Kendrick entendeu que para ela, aquelas 4 palavras valiam mais do que qualquer discurso. Ainda sem açúcar, disse ele. Ela assentiu e se afastou. E Kendrick a observou, depois olhou para a xícara, depois para a janela e se perguntou quando começou a notar como ela prendia o cabelo de maneira diferente a cada manhã. Um dia com um elástico preto, um dia com um pequeno clipe, um dia solto para roçar em seus ombros porque ela havia esquecido de trazer um prendedor. Eles falavam em frases curtas, muito curtas, lentas, cuidadosas, como duas pessoas caminhando sobre gelo fino. Cada passo leve, cada palavra pesada. Kendrick perguntou se a lanchonete estava cheia. Belly disse que estava mais calma do que no dia anterior. Kendrick perguntou se sua mãe havia vindo. Belly disse que Dorothy chegou às 8, terminou seu café da manhã e foi para casa. E hoje ela estava feliz. Nada mais profundo. Mas a cada dia a conversa ganhava mais uma frase. A cada dia Belly ficava em sua mesa alguns segundos a mais antes de se afastar. E a cada dia a distância entre eles diminuía. Não a distância física, mas a distância entre duas pessoas que estavam acostumadas a se esconder, a não confiar, e que estavam lentamente, muito lentamente, permitindo-se ser vistas. No quarto dia, Belly levou seu café e tropeçou no pequeno degrau entre o balcão e a área de jantar. Ela se inclinou para frente, a xícara tombando, prestes a derramar. Kendrick se levantou rápido e instintivamente, sem pensar, e sua mão a segurou pelo cotovelo. Firme, gentil, o suficiente para estabilizá-la. Não o suficiente para parecer um aperto. O café não derramou. Belly permaneceu de pé e sua mão ficou ali em seu cotovelo por 2 segundos. 2 segundos que ambos sentiram mais claramente do que quaisquer 2 segundos em suas vidas. Então ele a soltou. Belly olhou para o lugar onde sua mão estivera, rápido, depois olhou para o rosto dele, depois desviou o olhar. Ela colocou o café na frente dele e murmurou, desculpe, tão baixo que quase não contou como um som, e se afastou. Kendrick sentou-se novamente, olhou para a xícara e não bebeu por 5 minutos. O quinto dia foi o último. Kendrick sabia que tinha que ir embora. O sindicato Vaughn não se administrava sozinho. Montel havia ligado 3 vezes no dia anterior. O trabalho o estava esperando. Seu mundo real estava esperando. Naquela manhã, a lanchonete estava quieta. Apenas o homem com o jornal no canto e um jovem casal com uma criança pequena na mesa do meio. A mesa que Tucker costumava reivindicar, e agora havia o riso de uma criança ali. Kendrick sentou-se em seu lugar de sempre. Café preto. Belly o trouxe, mas ela colocou a xícara e desta vez não se afastou imediatamente. Ela ficou ali com sua bandeja pressionada contra o peito, olhando para ele como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. Kendrick olhou para ela. Então ele tirou um pequeno envelope do bolso do casaco, branco, sem marca, não selado, e o colocou na mesa ao lado do café. Meu número de telefone, disse ele. A qualquer hora que precisar. Qualquer coisa. A qualquer hora. Bella olhou para o envelope e depois para ele. Seus olhos não estavam úmidos desta vez. Mas havia algo neles que Kendrick não conseguia ler. Ou talvez ele pudesse ler e não ousasse acreditar. Obrigada, disse ela. Por tudo. Kendrick assentiu. Ele se levantou. Deixou dinheiro na mesa, muito mais do que o preço de uma xícara de café, mas ambos sabiam que não era uma gorjeta. Ele olhou para ela por mais um segundo, depois se virou e saiu. Ele não olhou para trás. O sino de vento balançou quando a porta se abriu e fechou, e sua sombra cruzou o vidro, em direção ao carro preto estacionado no final da rua, onde Montel estava esperando. Belly ficou em sua mesa, olhando para a cadeira vazia, olhando para a marca quente na mesa onde a xícara acabara de ser colocada. Então ela pegou o envelope leve e fino. Dentro lhe havia apenas um pedaço de papel dobrado com uma sequência de números em caligrafia limpa e firme,
o tipo de caligrafia que combinava com o homem que a escreveu. Ela guardou o envelope no bolso do avental e o carregou o dia todo, passando por todas as mesas que serviu, por todas as bandejas que levantou, por todas as horas até a lanchonete fechar e ela voltar para seu estúdio na Rua Elm. Naquela noite, Belle abriu a gaveta de sua mesa de cabeceira. Dentro estava a pequena faca que ela mantinha escondida ali por 3 anos. A coisa que ela agarrava todas as noites quando passos no corredor a faziam sobressaltar. A única coisa que lhe dava alguma sensação de segurança no escuro. Ela olhou para a faca, depois olhou para o envelope. Ela tirou a faca e a colocou na gaveta da cozinha. E colocou o envelope onde a faca estivera. Ela ainda não ligou. Talvez não ligasse amanhã também. Talvez não na próxima semana. Mas todas as noites, quando se deitava e olhava para a gaveta, ela sabia que estava lá. E isso por si só, o conhecimento de que havia um número, uma promessa, um homem que recuou de sua porta para que ela não precisasse ter medo, mudou a forma como Belle dormia todas as noites. Pela primeira vez em 3 anos, ela fechou os olhos sem cerrar o punho. Crestwood Falls mudou. Não em um único dia, não em um momento dramático, mas lenta e suavemente. Da maneira como uma ferida cicatriza quando ninguém está olhando. As vozes dentro do Redstone Grill ficaram mais altas. Não mais altas com gritos, com ordens, com medo. Mais altas porque as pessoas finalmente ousaram falar com suas vozes reais. Ray Gentry começou a cumprimentar os clientes pelo nome. Bom dia, Sr. Morrison. Como vai hoje? Olá, Sra. Jenkins. Panquecas como de costume? Em vez de baixar os olhos e servir em silêncio como fizera por 3 anos. O Sr. Morrison, o homem negro de 72 anos que fora empurrado por Tucker em frente à mercearia, agora caminhava no meio da calçada, seus joelhos ainda doendo, mas suas costas um pouco mais retas, porque não havia mais um homem atrás dele que ele precisasse temer. A mesa do meio, a mesa que Tucker Baines costumava reivindicar todos os dias, pernas esticadas para bloquear o corredor, braços abertos como um rei, era agora a mesa favorita de uma jovem família. O marido sentava-se à esquerda, a esposa à direita, seu filho pequeno na cadeira alta entre eles, migalhas de pão espalhadas por toda a mesa. O riso de uma criança preenchia o espaço onde antes havia apenas gritos, e ninguém na lanchonete se importava com aquele riso. Belle ainda servia mesas no Redstone Grill. Ela ainda acordava às 4h30 todas as manhãs. Ela ainda chegava primeiro, amarrava o avental, prendia o cabelo, limpava as mesas. Ela ainda era pobre, mas não era a mesma garota que fora 4 semanas antes. Ela não mais examinava os arredores antes de sair pela porta todas as manhãs. Ela não mais fazia o caminho mais longo para evitar a mesa do meio. Ela não mais se encolhia quando o sino de vento na porta tocava porque um cliente entrava. Ela começou a cumprimentar os clientes pelo nome, algo que nunca ousara antes, porque dizer o nome de alguém significava deixá-lo se aproximar, e aproximar-se costumava significar perigo. Agora, aproximar-se não significava mais perigo. Todo sábado de manhã, Dorothy ainda vinha ao Redstone Grill, mas não se sentava mais sozinha na mesa da janela. Agora, no intervalo de Belle sentava-se à sua frente. 2 xícaras de chá, um prato de torradas, o velho cachecol de lã pendurado nas costas da cadeira, o cachecol que Dorothy colocara nos ombros de Belle em uma manhã fria meses atrás. O cachecol que Belle ainda guardava, ainda carregava, ainda segurava nas noites em que não conseguia dormir. 2 mulheres perto da janela com o sol da manhã entrando, ali conversando baixinho sobre coisas comuns. O tempo estava bom hoje. As flores no jardim de Dorothy finalmente floresceram. O assobio de Ray Gentry soava melhor do que antes. Ninguém mencionou aquela manhã de domingo. Eles não precisavam. Ela vivia ali de qualquer maneira. Na maneira como se olhavam, na maneira como Dorothy estendia a mão sobre a mesa e segurava a mão de Belle. Na maneira como Belle a chamava de mãe quando ninguém podia ouvir. E então, pouco a pouco, mesmo quando alguém podia. Às vezes, não com frequência, mas o suficiente para Belle notar o padrão, em certas manhãs de domingo, a porta do Redstone Grill se abria. O sino de vento cantava suavemente e uma figura alta entrava. Um casaco escuro, ombros largos, passos firmes. Ele se sentava na mesa perto da porta. Café preto, sem açúcar, sem creme. Belle o trazia. Suas mãos não tremiam mais,
E ele, todas as vezes, pegava a xícara, olhava para ela e dizia, obrigado. Ou com uma voz que ela sabia que ele não usava com mais ninguém. Uma palavra, mais suficiente. O envelope na gaveta da mesa de cabeceira ainda estava lá. Ela ainda não havia ligado. Mas algumas noites, quando se deitava e a cidade lá fora estava quieta, ela estendia a mão em direção à gaveta, sentia-o ali e sorria no escuro. Tucker Baines escolheu a pessoa errada. Ele esbofeteou a mãe de um chefe na frente da ex-esposa que ele pensava ter perdido. Mas seu maior erro não foi escolher a vítima errada. Foi não entender que em Crestwood Falls, o medo não pode viver para sempre. Porque no final, sempre haverá alguém que pousa uma bandeja, sai de trás do balcão e diz duas palavras, chega. A história de Kendrick, de Belle e de Dorothy nos lembra que a coragem não pertence à pessoa mais forte da sala. Pertence à pessoa que se levanta quando todos os outros permanecem sentados. Que família nem sempre é de sangue. Às vezes é um velho cachecol, uma xícara de chá já preparada. E uma frase simples. Esta porta está sempre aberta para você. Que qualquer pessoa, não importa quantas vezes a vida a tenha derrubado, ainda pode se levantar, ainda pode proteger outra pessoa, ainda pode escolher o amor em vez do medo. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique em gostei para que ela possa alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvi-lo. Porque às vezes uma história pode mudar a maneira como alguém olha para a vida. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e ative as notificações para não perder novas histórias todos os dias. Queremos ouvir você. Como esta história te fez sentir? Você já testemunhou alguém se levantar quando todos os outros permaneceram em silêncio? Ou na vida real, você já conheceu uma Dorothy, uma estranha que te tratou com uma bondade que sua própria família nunca te deu? Deixe um comentário, compartilhe sua história, porque lemos cada linha e ouvimos cada palavra dos lugares mais profundos de seus corações. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz e felicidade todos os dias. Obrigado por estar aqui. Adeus e até o próximo vídeo.